Oi, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Djalma Moraes, diretor de relacionamento da BRH Regional Baixada Santista, moderador desse evento. Em nome da ONG Frutos do Amanhã, agradeço a participação de todos vocês nesse evento com o tema E agora? O que eu faço? Como inteligência emocional, comunicação e protagonismo ajudam você a responder essas questões? Essa é uma ação conjunta dos apoiadores do evento, que é a BRH Regional Baixada Santista, Espaço Certo e Fator Comunicação e Marketing de São Vicente, dos palestrantes Ari Brito, Márcio Mussarella e Paulo Queija, em prol da ONG Frutos do Amanhã, que tem a missão de preparar jovens da área continental de São Vicente para o mercado de trabalho e que dá assistência a mais de 100 famílias ligadas a esses jovens. Lembrando que toda a ação desse evento é revertida para a ONG Frutos do Amanhã. Com isso, além dos ingressos contarem com a contribuição de vocês, temos que agradecer também às empresas que colaboraram com essas cestas básicas, né? Um total de mais de 70 cestas, ou mais de 70 unidades. São elas: Supermercado Fiel Barateiro, Embrapes Mão de Obra Especializada, Tecnocorp, NTW Santos Contabilidade e Gestão Empresarial, DP World e Cortes Companhia Desentupidora, Dedetizadora e Sanitização. Agora vocês vão assistir um breve vídeo de apresentação da ONG Frutos do Amanhã. Nele, ela irá justificar por que não está conosco hoje no evento. Vamos lá? Então, o vídeo, nós vamos passar no final, vai ser surpresa. Ia ser agora, né? Então, tcharam, vamos passar no final. O E vídeo vamos só acrescentar agradecimento também ao Hotel Jequitimar, Softel, que fez uma doação essa semana também, de quase 20 caixas de roupas para a ONG. A Elo ficou muito emocionada com toda a ação, né, que em si está acontecendo. E o mais bonito aí, quando o Ari for entrar, falar sobre inteligência emocional, o quanto esse momento está fazendo a gente poder ter outras possibilidades de agir com o coração ou dar um pouquinho de amor de forma genuína para as pessoas que estão precisando, sejam elas próximas, amigos ou talvez desconhecidos através de entidades profissionais, né? E vocês que estão aqui fazem parte disso, todos vocês. E aqueles que não puderam entrar, mas vão ver também, que também estão assistindo a esse vídeo, ok? Então, com você, John, passando a bola para os nossos colegas aqui. Oba, obrigado. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, informar que o bate-papo será iniciado com a exposição de aproximadamente 20 minutos de cada especialista e, ao final, nós teremos uma mesa virtual onde vocês poderão interagir diretamente com eles, né? Durante a exposição, vocês poderão utilizar o chat para colocar suas observações e perguntas. E no momento da mesa virtual, solicitamos que vocês utilizem o recurso levantar a mão no botão reações ou reactions. Assim, eu poderia dar a palavra na ordem exata da solicitação. Agora, vamos iniciar com o professor e palestrante e neurocientista Ari Brito. Vamos lá, Ari. Agora é com você. Boa noite. É um prazer, né, e é uma honra também poder falar aqui para vocês, independente de tema, né, de cada um. Eu acredito que tanto o Márcio como o Paulo, a gente teve oportunidade agora recentemente de gravar um programa, Pessoas de Valor, que eu sou um dos apresentadores, e a gente, de certa forma, acabou falando um pouquinho sobre alguns assuntos e viu também a sinergia que existe entre nós três e até, de certa forma, acabou endossando um pouquinho esse conteúdo que a gente traz aqui, cada um fazendo o seu recorte dentro de um universo que é o universo de pessoas, né, do desenvolvimento humano. E antes de a gente começar oficialmente, por conta dos contratempos, eu estava colocando aqui para algumas pessoas como que é essa coisa, né, como é interessante essa coisa do emocional, né, das pessoas, como cada um reage às adversidades. Quando a gente vai fazer treinamentos, quando a gente dá palestras, a gente muitas vezes fala sobre a resiliência humana e que é um termo, né, que é utilizado, tal, e depois vieram outros. Hoje a gente fala de gestão da emocionalidade, então tem um monte de palavrinhas bonitas. Mas a verdade é assim, como, né, fazer quando acontece algo que de repente é um imprevisto ou que você não está prevendo e que envolve um impacto emocional.
E assim, quem é no início de 2020 que tinha feito o planejamento no ano anterior? Muito provavelmente as pessoas que estão aqui, a maioria fizeram um planejamento, ou um planejamento pessoal, ou um planejamento empresarial das suas empresas, algum tipo de planejamento, por mais simples que fosse, né? E aí, de repente eu fico imaginando como que está esse planejamento hoje, né? Como que está teu mapa, né? O que você desenhou, o mapa do tesouro, teu mapa pessoal, né? Que você fez lá, que não previa, né? Essa pandemia, que não previa a gente apertar um botão de stand-by ou de pause no planeta. O planeta estava girando numa velocidade e aí de repente parou. Eu lembro que uma das últimas entrevistas que eu fiz, e não é coincidência nós estarmos falando sobre isso aqui hoje, né, trazer um pouquinho sobre essa gestão da emocionalidade. Uma das últimas entrevistas, um dos últimos programas que eu fiz ao vivo foi justamente com o Paulo e com o Márcio. Vocês lembram? Né? A gente gravou lá na palestra do Márcio. Logo em seguida veio essa avalanche, né? E a mesma coisa o Marca. A gente fez o Marca dia 15, né? 14 e 15 de março. Aí a gente fez o treinamento tal. Quando voltou, falou: olha, agora essa semana para tudo. Eu já não tive mais aula presencial, aí vem governo com quarentena tal. Então, assim, eu tinha feito, né, um planejamento das próximas turmas, já tinha vários inscritos em outras turmas, né? Então a empresa estava com um organograma, né, de aquisições, de contratações, um monte de coisa, e um cronograma de atividades que simplesmente teve que mudar completamente. E aí veio aquela pergunta, que é a pergunta tema de hoje: o que que eu faço? Né? O que que eu faço com tudo isso? E aí, de repente, a gente parte de uma situação que é, poxa, a gente quando planeja tem os fatores internos e externos. Os meus fatores internos eu administro, mas os externos não administram tanto. Então, quando vem uma pandemia no teu planejamento, na tua linha de vida ali, você fala, poxa, e agora? O que que eu vou fazer? E aí, nessa hora, a gente vê que a palavra resiliência, ou o conceito resiliência, ele está muito aquém, por mais que a gente estude, do que a gente está vivendo nesse momento. Porque, claro, a gente já viveu crises, quem passou por crise de 89, depois de 94, a gente passou por várias crises, inclusive econômicas, outras políticas, sociais e tal, mas essa de hoje é uma crise que pegou todo mundo está vendo como novo. E aí, cada hora sai alguma informação, e aí as pessoas ficam, né, tentando adivinhar. Então, eu queria trazer algumas coisinhas aqui para vocês, e acho que um dos pontos que eu gosto muito de falar é uma pesquisa do Libomirs, que é sobre o que determina a felicidade, assim, que são os fatores, né, da psicologia em relação à felicidade e que tem muito a ver com essa coisa das nossas reações emocionais, da nossa consciência emocional, que eu gosto de falar mais do que inteligência emocional, é a gente ter consciência emocional. E aí eu queria lembrar para vocês, né, acho que todos aqui já devem ter essa informação, para quem não tem, né, é bom saber, que 50% do que determina a nossa biologia, né, determina a nossa felicidade, é a biologia. Então, assim, quando eu falo se eu vou ser feliz ou se eu estou feliz, se eu estou construindo minha felicidade, tem muito a ver com os aspectos biológicos. Por exemplo, tem pessoas que, por causa da biologia, já tem uma certa predisposição a ter depressão, a alguns transtornos. Então, assim, existe metade da gente que tem a ver com quem a gente é de fato, assim, a nossa essência, a nossa, que já vamos chamar de determinismo. Eu sei que isso é complicado, né, para a gente falar aqui num tema como hoje, mas de certa forma a gente tem 50% da gente que é determinado por fatores biológicos e genéticos. Então, se a minha dopamina, se a minha serotonina, se a citocina, ou seja, alguns neurotransmissores têm uma tendência a estar diminuído ou aumentado, dependendo de como que o metabolismo do meu corpo reage, ou porque eu tenho, de repente, uma predisposição, eu já nasci com diabetes, ou tenho colesterol alto, sei lá, N questões, aí vai impactar na felicidade, né? Nessa questão da emoção. Mas aí tem 10% que tem a ver com as circunstâncias externas. E por isso que eu comecei trazendo esse gráfico, por quê? Porque, por incrível que pareça, a gente está vivendo num momento de pandemia, né? E realmente é muito importante, mas quando a gente fala da nossa felicidade
E aí eu estou trazendo felicidade para falar de inteligência emocional. Eu poderia estar falando de depressão, de tristeza, de todos os problemas que essa pandemia está trazendo, mas eu quis ir por um caminho contrário, que é falar de felicidade dentro dessas emoções. Por quê? Porque, de certa forma, a gente está falando que, por pior que seja o fator externo, ele, dentro desse complexo são, né, as nossas emoções, 10% ele impacta nisso tudo. E aí, pasmem, né, a gente tem 40% que tem a ver com as nossas atividades. Então, veja que, se a gente pensar que a gente está vivendo um momento super conflituoso, super complicado, complexo, tal, que envolve política, que envolve sociedade, que envolve economia, que envolve saúde pública, tal, tudo isso está dentro de um universo de 10%. Aí alguém poderia falar assim, mas pô, uma pandemia não é só 10%, agora põe aí 80%. Não, a gente está falando dentro de uma construção interna nossa, onde 50% é biologia, 10% tem a ver com a pandemia e 40% tem a ver com que significados que a gente vai dar desses 10%. Então, por incrível que pareça, hoje tem pessoas que aproveitaram a pandemia para fazer pós-graduação EAD. Né? Eu tenho um monte de alunos que adiantaram disciplinas, eu mesmo não parei de trabalhar um minuto, acho que a maioria aqui também viveu isso. Então, a gente está trabalhando muito e atendendo muita gente que está fazendo um monte de coisas, coaching, isso, aquilo, tal. Para quê? Para aproveitar esse momento que, em tese, é um momento que todo mundo foi forçado a ficar em casa, né? Hashtag ficar em casa, e se desenvolver, realizar projetos. Eu tenho certeza que o Paulo, que o Márcio, que o Djalma e vários outros, né? Mas para que pegar o pessoal só na nossa equipe aqui da mesa, eu acho que é quase que indiscutível o quanto a gente realizou e está realizando nesse momento. Então, eu não estou querendo aqui ser poliana, otimista, nem nada, até porque a minha abordagem tem a ver com essa questão da inteligência emocional, mas a gente precisa aqui para essa minha fala, que é qual é o significado que você está dando para essa tua parada. Porque muitas pessoas que pararam agora no momento da pandemia, elas travaram, é como uma barata que acende luz, elas pararam, eu falei, e agora? Então tem empresa que parou completamente e empresário que falou, agora eu vou fechar, vou parar tal porque acabou meu negócio, e tem gente que de repente começou a vender álcool gel, tem gente que começou a fazer delivery de sanduíches e está ganhando mais dinheiro do que o negócio anterior. Então é uma questão, claro que não estou entrando no mérito de, mas pô, tem gente que tem um comportamento mais empreendedor do que o outro, né? Entraria até no Empretec aqui, né, Paulo? Acho que a gente entraria nos comportamentos empreendedores, mas mais do que isso, a gente precisa, quando a gente fala de inteligência emocional, é cercar um pouquinho de entender que 40%, e aqui eu não estou querendo ir para matemática, para lógica, não, estou falando de emoções, 40% da nossa felicidade está diretamente ligado ao que a gente determina, o que a gente vai fazer no nosso dia a dia para ter essa felicidade. Então, mesmo num terremoto, né, que é considerado aí um grande terremoto, essa coisa toda que está acontecendo, a gente pode sim, de repente, lançar novos projetos, mudar, se transformar, tal. E aí muitos estão falando assim, mas o novo normal, né? Agora vai ser um novo normal, um novo mundo, tal. Claro que existem comportamentos e hábitos que vão mudar a partir de agora. Claro que sim. Claro que a economia está fragilizada, né? Todos esses fatores têm que ser levados em consideração. Claro que sim. Mas o importante é a gente pensar que, se a gente for olhar para dentro, para esses nossos 40%, a pergunta que fica, e a primeira questão que eu provoco aqui, né, até deixar depois para os outros dois finalizarem, né, porque a gente vai falar tanto de comunicação como protagonismo, isso está totalmente a ver com isso, é a questão de como que você vai gerenciar isso tudo que está acontecendo com você. Você vai vitimizar, está se vitimizando, poxa, eu estou aqui, e aí vem o medo, vem um monte de sentimentos, né, um monte de emoções, ou você simplesmente vai falar assim, poxa, agora que está nesse momento, eu vou aproveitar para poder... E aí eu trago, para dar sequência, a pirâmide de Maslow. Né? A pirâmide de Maslow, que originalmente, ela trabalhava
A minha internet está oscilando um pouquinho, talvez o meu áudio falhe de vez em quando, né? Não sei se é geral aqui, mas assim, a pirâmide de Maslow, normalmente ela tem uma linha que começa com as necessidades básicas e aí vão subindo para as necessidades de autorrealização e aí depois chega lá no universo de transcendência, de autoconhecimento. A verdade é que hoje muitas pessoas estão preocupadas, e com razão, com a sobrevivência. Então, o que tem acontecido é que muitas pessoas que estavam num patamar dessa pirâmide já buscando autorrealização, autoconhecimento, elas precisaram voltar um pouco nessa pirâmide para poder trabalhar um pouquinho a questão, principalmente a questão da segurança, claro, porque envolve segurança não é no sentido da segurança física, mas segurança num todo, da construção da família, da segurança dos filhos, tal, de ter um emprego, de ter o seu negócio ou não, tal. E isso tudo, de certa forma, acaba abalando um pouquinho. Então, ao voltar, a gente pensa o seguinte, né, dentro dessa gestão das emoções, da administração das emoções, eu fico pensando se a gente, nesse momento, está preparado para o que vem, para esse novo normal, né? A gente está preparado? E aí, assim, estar preparado é se a gente se conhece efetivamente para ir para esse próximo patamar que a gente está tendo agora. E qual que é esse novo normal, né? Eu até deixo essa pergunta depois para os outros dois, também para os meus colegas poderem falar, porque se me perguntarem hoje qual é o novo normal, eu diria que eu não sei. Eu não sei se os outros, se o Paulo e o seu Márcio e o Paulo vão poder falar, até o Djalma, outras pessoas, mas a verdade é que está todo mundo com ponto de interrogação. Saíram várias pesquisas durante a pandemia, inclusive de comportamento, de mudança de hábito e tal. Eu pergunto, depois que passar essa pandemia, esses comportamentos vão se manter? As pessoas vão parar de consumir por causa desse novo normal? Ou elas estão parando de consumir agora porque elas estão sem renda e depois elas vão voltar a consumir? Né? Tem várias pesquisas nesse sentido. Então, essa questão das emoções, elas passam um pouquinho por esse universo de quanto a gente está preparado para encarar os nossos fantasmas. E aí vem um ponto que eu queria tocar, até porque o tempo é curto, né? Não vou abrir muito esse flanco, mas é entender um pouquinho também, nesse momento de pausa, e agora há pouco a gente estava falando com a Cris sobre essa questão do silêncio, até que ponto a gente estava preparado para poder se encarar. Porque quando a gente está trabalhando, sem ser home office, que a gente está indo para cá, para reuniões e vai e volta tal, a gente, de certa forma, a gente acaba não se olhando muito para dentro. E agora a gente teve muito tempo para se olhar para dentro. E aí, eu hoje mesmo de tarde estava falando para uma pessoa que eu estava conversando, que é da equipe até, que eu falei assim, todos nós, e não é todo mundo, porque eu me incluo também, porque às vezes fala todo mundo como se fosse eles. Todos nós temos o lado luz e temos o lado sombra. E aí vem a questão, na pandemia, falou mais forte o lado luz ou o lado sombra? Então, eu tenho alunos na pós-graduação, lá no EA, por exemplo, que estavam à distância, que tinham oportunidade de fazer as disciplinas. Eu tive a oportunidade nessa época, agora com pessoas de valor, de entrevistar pessoas do mundo inteiro. Eu entrevistei vários gringos. Por quê? Porque eu entrevistei por aqui. Porque a tecnologia permitia. Lá na Santa Cecília TV, a gente entrevistou várias pessoas do país inteiro, porque elas não precisavam ir até o estúdio. Antes da pandemia, a gente entrevistava alguém e eu falava, Márcio, vamos conversar no programa? Eu tinha que fazer o Márcio descer a serra e ir até o estúdio para gravar com ele, o Paulo, o Djalma, qualquer pessoa aqui. Só que durante a pandemia, isso foi quebrado. Eu posso entrevistar, como a gente está fazendo aqui essa reunião, eu fiz webinar outro dia, tinha gente do mundo inteiro. E aí vem a questão, será então que essa pandemia afastou as pessoas ou aproximou as pessoas? E aí, de novo, é o lado luz, que é o lado da criatividade, o lado do desenvolvimento, e o lado sombra, que é as pessoas se isolarem, as pessoas ficarem com a ideia de, meu Deus, agora o que vai ser de mim e tal. Hoje de manhã estava ouvindo uma pessoa falar assim, eu tive pânico, surtei mesmo, tive internado, fiquei mal, tal, porque eu não consegui converter isso, porque começou a dar claustrofobia e tal. Então, assim, tem os vários tipos de reações. A grande questão, e por isso que até eu comecei falando sobre aqueles números, né, aquele gráfico da felicidade, será que a gente realmente vai
nortear a nossa vida e as nossas emoções, principalmente, pelos 10% que estão destinados aos fatores externos, que não dá para desprezá-los, né? Não é no sentido de desprezar esses fatores externos, mas é de pensar que, de repente, a gente tem que começar a dar mais atenção para as nossas intenções. E aí, para falar de intenções, eu gosto muito de pensar em propósito e valores. Quais são os propósitos que a gente vai colocar a partir de agora e quais são os valores que a gente vai levar a partir de agora? E aí a gente teve esse período meio que de stand-by, um período que a gente foi para o acostamento para pensar nisso tudo. Que velocidade que eu vou impor para o meu carro na hora que eu voltar para a estrada? Ou eu vou trocar de carro? E isso tudo é que ficou colocado, de certa forma, nesse momento. Então, como nessa minha introdução, a minha proposta não é responder ao questionamento da palestra, até para não matar a palestra no início, eu deixo esses questionamentos para a gente debater lá no final. Até que ponto essa pandemia não foi uma coisa horrível, mas necessária para a gente repensar todas as atividades e tudo como a gente convivia com as coisas que a gente realizava, e principalmente com as nossas emoções. Obrigado. Agora passo a palavra para os próximos aí pela sequência. Eu não sei se o Djalma que vai passar, né? Djalma, Sim, sou eu, obrigado. sim. Sei que ia... Então vamos lá. Depois Ari, muito obrigado. Acho que você fez uma colocação importante. Eu espero que as pessoas guardem essas informações para a nossa futura discussão, tá? Bom, agora nós teremos a exposição do Márcio Mussarella, né, que é um comunicador corporativo, especialista em conexões humanas no ambiente de trabalho, né? Espero que vocês aproveitem bem o que ele tem a falar para a gente, tá bom? Obrigado, Djalma. Obrigado, Ari, por esse início aí espetacular e que eu acho que abre muitas possibilidades para a gente realmente não só discutir, mas refletir, que eu acho que é o mais importante de tudo isso. Obrigado ao Paulo, todos os presentes, Wallace, Sandra, Cristina, Daiane, quem está assistindo depois a parte gravada. Que pena que você não pode estar aqui com a gente, mas pode deixar suas perguntas nos comentários que a gente responde depois também, não tem problema. Mas eu gostei tanto disso que o Ari falou que eu vou quebrar um pouco o protocolo. Eu vou mudar um pouco aquilo a abordagem que eu vou fazer, que eu pretendo fazer, mas sem fugir do tema comunicação. Mas eu não sei se eu vou para um nicho, eu não sei definir se eu estou indo para um determinado nicho ou se eu estou ampliando mais a visão de comunicação. Porque uma das coisas que é muito importante, e talvez a primeira que a gente tenha que transformar na nossa vida para passar a transformar os outros, é a nossa comunicação conosco, a comunicação consigo mesmo, né? Como você interage com você. E eu achei muito legal isso que o Ari colocou, de como é que você está vivendo isso, como é que você reflete e reage, ou responde, que é melhor, né? Aos 10% que são relativos ao externo e tudo mais. E uma das abordagens que eu gosto muito de fazer é falando de histórias, porque acho que as histórias, o conceito de história universal, todo mundo sabe, quando a gente fala a palavra história, né? Todo mundo tem uma noção, uma referência, por mais diferente que seja, mas acho que dentro de um terreno comum, dentro de um contexto comum. E eu gosto de traduzir um pouco disso que o Ari trouxe para a gente, como qual é a história que você conta para você mesmo quando você está passando por uma situação como a que nós estamos passando agora. Algumas pessoas, alguns especialistas dão a isso o nome de mindset, mentalidade, modelo mental, e que nada mais é do que uma macro de como a gente responde aos estímulos externos que acontecem com a gente. E, pensando também do ponto de vista neurológico, isso aí é estruturado em histórias. Nós somos seres contadores, ouvidores e coletores de histórias. Nós amamos histórias. História é o dialeto preferido, é o idioma preferido do cérebro. Qualquer coisa que você conte numa história, as pessoas naturalmente se propõem a dar mais atenção a esse tipo de coisa. E ampliando um pouco esse entendimento, essa visão do que é uma história, eu pergunto para vocês, qual que é a sua história? Você sabe da sua história?
E quando eu faço esse questionamento, normalmente a resposta, mesmo que não esteja elaborada na mente de cada um de vocês, ela muito provavelmente seja muito clara, porque cada um de vocês que está assistindo sabe pelo que passou, sabe o que aconteceu na sua vida, sabe quais foram as dificuldades, obstáculos, desafios, as partes boas, as partes não boas, as pessoas, os personagens que passaram pela sua vida, e você constrói aquilo que a gente entende que seja a sua história. Talvez o que não seja tão claro ou que não seja tão conclusivo é que muitas vezes a gente só pensa que a gente está vivendo a nossa história. E a gente esquece que a gente tem um papel também na história dos outros. Que viver a nossa história não é única e exclusivamente a história que a gente vive, mas que a gente vive a história dos outros, que a gente vive outros papéis nas histórias dos outros. E existem vários tipos de histórias que passam pela nossa vida, que a gente se conta. Então, tem as histórias que a gente mesmo se conta. Eu não sou capaz, eu não sei fazer isso, eu não sou bom com números, eu sou horrível com pessoas, eu não sei ficar em silêncio, eu não sei falar em público, não sei o quê. E isso nada mais é do que uma história que é contada de você para você mesmo. Muitas vezes o nosso cérebro nos engana contando histórias que não são verdadeiras, muitas vezes para justificar algumas coisas que a gente não gosta muito. Eu acho que isso vem diretamente com o que o Ari estava colocando, que a pandemia nos trouxe para alguns, né, dependendo do que cada um fez, para alguns, a oportunidade de você se conhecer mais, de você conviver consigo mesmo. Eu escrevi um artigo no meio do período da pandemia, em que eu falava exatamente que o grande problema da pandemia não era o isolamento, e sim o convívio. E mais ainda, o convívio mesmo. Porque, como muito bem foi colocado aqui, muitas pessoas preenchem ao máximo o tempo com trabalho, com cursos extras, com atividades extras, seja elas quais forem, com ir na casa de amigos, com sair para beber, ocupam o máximo de tempo necessário para não terem que se olhar, para não terem que escutar as próprias histórias. E talvez agora, nesse momento, que as pessoas estão sendo inevitavelmente obrigadas a escutarem as suas histórias, porque elas estão contando para elas mesmas, talvez para alguns esse momento esteja sendo muito difícil. Para outros, pode ser um momento de iluminação, um momento de caraca, sabe, daquela ficha cair enorme e transformar a vida de uma pessoa. Então, realmente, trazendo para a questão da felicidade, eu acho que a felicidade ela está inteiramente ligada a quais histórias a gente conta para a gente, quais histórias a gente conta para os outros, quais histórias a gente consome. Eu tenho visto durante a pandemia pessoas que só vão atrás de informação, histórias, que validem a sua depressão, o seu desespero, a sua desesperança, que é não ter esperança no futuro. Anotar isso. E elas só estão assim, olha, tá vendo? É isso aqui. Olha, tá vendo? Olha, eu não falei. Olha, vai dar merda, vai acabar o mundo, vai não sei o quê. E são histórias. O bacana das histórias é que você pode escolher aquilo que você consome, você pode escolher qual história você conta, você pode escolher qual história que te contam que você escolhe acreditar. Então, o pessoal que começa a trabalhar num lugar novo, uma coisa que é muito normal, a gente vê, eu faço muito trabalho com trainees que estão entrando em empresas e tal, e você vê aquele trainee chegando, cara, brilho no olho, peito estufado, vontade de fazer as coisas, vontade de transformar o mundo, de falar, o mundo é meu. 2 meses depois, essa pessoa está murcha, está tentando ficar abaixo do radar, está tentando não chamar muito atenção para não escutar ou a fofoca, ou a intriga, ou a puxada de tapete, ou não sei o quê. Ele foi contagiado negativamente pelas histórias. Então o cara chega querendo fazer, querendo acontecer, querendo não sei o quê, aí chega alguém lá e fala assim, meu,
Não vem aqui ó, com essa energia toda não, que aqui é diferente. Ou então vem querer dar uma ideia, poxa, que tal se a gente tal, não sei o quê. Não, ó, aqui a gente já tentou de tudo. É história isso. Uma pergunta que eu gosto de fazer para as pessoas, e eu faço uma provocação em algumas das minhas palestras, é assim: se agora, nesse exato instante, tivesse numa sala ou numa reunião online como essa nossa, boa parte dos seus stakeholders ou seus públicos de interesse. Então, como cada um aqui tem uma realidade diferente, quando eu falo em empresas, eu falo assim, olha, eu falo para os líderes, se as suas equipes estivessem agora numa sala e a gente fosse mandar embora metade da liderança, quais histórias as equipes estariam contando de vocês? E aí é que está o grande ponto que faz eles pararem para refletir. Porque aí eles entendem que existe a história deles, que eles conhecem e que eles sabem contar, e existe a história dele vivida pelo outro e contada pelo outro. E para mim a pergunta mais importante que pode existir aqui é a seguinte: a história que contam de você é a mesma que a sua história? Se a gente estivesse numa sala ali ao lado e estivesse decidindo quem é que ia ser promovido ou ganhar um prêmio em dinheiro ou deixar de ganhar, as pessoas que estão à sua volta estariam te defendendo? Estariam contando a história que você quer que as pessoas contem? E mais, qual é a sua participação para que essa outra história seja contada? Porque muitas vezes a gente tem relações de trabalho, tem disputa, tem desacordo, tem atrito, que é porque a pessoa está puxando para a própria história. E ela quer resolver a história dela. E ela não entende que, de repente, naquele momento, ou em um determinado momento, o que ela tem que fazer é ficar alheia à própria história e contribuir para a história do outro. Imagina que na vida, todos nós, cada um de nós, estivesse construindo um grande quebra-cabeça. E esse quebra-cabeça a gente vai tendo dificuldade, porque são muitas peças, então a gente começa num canto, que é a parte de trabalho, a gente começa depois no outro, que é família, os amigos, a minha diversão, no meio aquilo que eu amo, e você começa a colocar as peças, e cada um de nós está fazendo isso. E às vezes tem uma peça entre o meu quebra-cabeça e o de vocês, ou de um de vocês que está interagindo. E às vezes eu brigo porque eu quero pegar essa peça para colocar no meu quebra-cabeças. Mas eu nem sei se essa peça serve para o meu quebra-cabeças. Mas eu estou olhando só para o meu. Então a proposta que eu gosto de fazer, quando eu falo nesse assunto que eu estou comentando agora, é de que forma você contribui na história do outro. De que forma você ajuda essas outras pessoas a construírem os quebra-cabeças deles, porque aí é natural que as pessoas vão te ajudar a construir o seu quebra-cabeça, a contar a sua história. Eu acho que isso é muito importante da gente ter em mente, porque a gente sempre acha, principalmente quando a gente fala de protagonismo, a gente acha que protagonismo somos nós e o resto do mundo girando em volta. E não necessariamente é isso. Muitas vezes você ser protagonista é você fazer muito bem o papel que você precisa fazer naquele momento, para aquela atividade, para aquela pessoa. E para isso tem que ter um desprendimento, você tem que negociar internamente para você se permitir abrir mão da sua história para que a sua história seja contada pelo outro de uma maneira que você se sinta orgulhoso. O Ari falou também de felicidade, e falou do novo normal, de como é que vai ser e tal. Eu, particularmente, eu tenho uma visão muito peculiar sobre isso. Eu acho que dezembro de 2021 nós voltaremos como nós estávamos em 2019, nada vai mudar, não existe novo normal. Existe pesquisa científica falando que a gente sempre retorna para o nosso estado, para o nosso status quo, tá? Mas o novo normal foi uma história que as pessoas criaram para justificar e racionalizar esse período que nós estamos vivendo. Então tem muita gente que briga, porque fica falando novo normal, porque deixa, é um conforto cognitivo, é uma história que traz segurança para passar por esse momento. Então não tem problema nenhum. Agora, o novo normal é a história que a gente está contando para a gente.
Quais são as histórias que você conta para você? Quais são as histórias? Então, o pessoal chama também de crença limitante, né? Quais são as histórias que vocês, de repente, já viveram e que não contribuem para o seu objetivo final? Se uma história não te leva para aquilo que você quer, não está te dando suporte, te dando impulso para chegar onde você quer, ignora, descarta essa história. Descarta a história de dó, de autopiedade, de achar que não é bom, achar que é bom, mas não tem o reconhecimento necessário. E isso é uma questão, por incrível que pareça, de comunicação interna. É um diálogo interno. É uma conversa que muitas vezes uma determinada parte do nosso cérebro vai chegar contando e que você tem que simplesmente falar, beleza, eu vou ouvir essa história, tudo bem, só que a história que eu quero contar e que eu estou escolhendo, ou seja, que eu posso exercer impacto sobre, é essa aqui. E para que eu conte essa história e que as pessoas contem essas histórias de mim, eu preciso seguir esse caminho, eu preciso ter esses comportamentos, essas atitudes. Eu acho que talvez esse seja o tipo mais complicado de comunicação que a gente pode ter, porque a gente costuma acreditar na gente. Em alguns momentos, a gente tem que se questionar. A gente tem que se aceitar, mas se questionar em nome do nosso crescimento, do nosso propósito, do nosso objetivo maior, do nosso protagonismo, da nossa felicidade. Um adendo que eu quero fazer, muitas vezes muitos ouvem o termo felicidade, erroneamente elas entendem como alegria. Alegria e felicidade não estão diretamente relacionadas. Felicidade também tem alegria, mas felicidade é quando, na alegria, no ponto neutro e na tristeza, você está feliz com o que você está fazendo. Eu tenho o privilégio de fazer na vida aquilo que eu sonhei como um adolescente. E isso me deixa muito feliz e muito agradecido. Tem dias que são horríveis. Eu tenho clientes que eu pagaria para não tê-los. Mas mesmo assim eu estou feliz. Porque faz sentido dentro da minha história. Faz sentido dentro do que eu quero viver, independente da emoção que eu estou passando naquele momento. Se é felicidade, se é alegria, se é tristeza ou se é um momento neutro. Mas a felicidade existe porque eu estou exercendo o meu propósito. Eu estou construindo a minha história. Então eu quero fazer um convite para vocês que mais do que contar histórias ou ouvir histórias, vocês vivam histórias. E vivam a cada momento. E respondendo um pedaço da pergunta, o que eu faço, tem muitos momentos que a gente não sabe como que a gente consegue ajudar na história de uma outra pessoa. Nem sabe se... E isso aí, quando você começa a se perguntar isso e começa a compreender isso, a sua abordagem para determinadas coisas, por exemplo, aquela pessoa que você não quer conversar, que você não gosta, sempre tem essa pessoa que você não gosta, ou que você não se dá bem, ou alguém que você acha que é difícil, ou uma situação que é difícil. Quando você transporta isso para qual que é essa história? Que papel que eu posso exercer nessa história? Qual a melhor maneira de eu contribuir para que essa história tenha um final feliz? Isso muda completamente o seu comportamento. E mudando o seu comportamento, mudam os seus resultados. E mudando os seus resultados, felicidade, que é uma coisa linda, maravilhosa. E a coisa mais fácil do mundo é quando você se encontrar num dilema, num questionamento, alguma coisa, olha para a pessoa que você está vivendo a história junto e se pergunte, como que eu posso ajudar essa pessoa a ter sucesso? É só isso. Esse é o único e verdadeiro segredo do sucesso. O seu sucesso, e isso eu garanto para você, estará garantido se você cuidar do sucesso dos outros. Porque os outros vão te retribuir por isso. Não serão todos, não será às vezes imediato, não será na mesma intensidade, mas será. E eu quero deixar vocês com 3 histórias que vocês precisam ter na ponta da língua. A primeira história é sobre vocês. Quais são seus valores, quais são os seus princípios, o que vocês querem da vida, no que vocês acreditam, no que vocês não querem acreditar, em quais histórias já não servem mais para vocês, quais histórias servem para vocês. Essa é a primeira história que vocês têm que ter na ponta da língua, porque vai ajudar vocês a fazer com que as outras pessoas contem essa história de vocês.
A segunda história é a história sobre a empresa ou instituição em que vocês trabalham. Por que a empresa para vocês trabalharem? Por que que é a empresa perfeita, por pior que seja, ou por todos os problemas e falhas que existam? Existe em toda e qualquer empresa. Mas se você está naquela, você tem que se contar a história de que por que essa empresa é a melhor, por que que esse grupo de pessoas que está aqui conosco é o melhor grupo de pessoas que poderia estar nesse momento passando por essa experiência junto comigo. E a terceira história é justamente sobre as pessoas. Por que que as pessoas são as melhores pessoas para estarem comigo? Porque aí você vai projetar isso nelas, você vai projetar nelas uma expectativa acima do que elas realmente talvez sejam capazes de entregar, mas com isso a barra é puxada para cima e eles vão naturalmente entregar muito do que eles entregariam caso não fossem incentivados por uma história de sucesso. Para terminar, tem uma história de uma mãe que entra no quarto do filho, 6 horas da manhã, para acordar ele para ir para a escola. A mãe chega do lado da cama e fala: filho, está na hora, você precisa ir para a escola. E o pai olha para ela e fala: não, mãe, eu não quero. Hoje eu não vou na escola. Fala: mas filho, hoje tem aula, você tem que ir. E ele responde: não, mãe, hoje eu não quero, porque eu não aguento mais a escola. Outro dia no banheiro escreveram um monte de coisa de você, eles ficam me xingando, eu passo pelas pessoas. Outro dia eu passei e as meninas tacaram um papel em mim, mãe. Não adianta, eu não vou. E a mãe vira e fala para ele com aquela sabedoria que toda mãe tem, fala: meu filho, eu tenho pelo menos 2 boas razões para você ir para a escola hoje. Ele fala: mãe, quais? Falou: você tem 46 anos de idade e é o diretor da escola. Então, algumas vezes não dá vontade de fazer, algumas vezes a gente não está com vontade de sair da cama para ir para a escola, a gente quer ficar naquilo que eu chamo de cobertorzinho, que é o nosso conforto, a nossa zona de conforto, mas as histórias, saber que a gente está vivendo uma grande história e que passar altos e baixos, dificuldades, encontrar inimigos e aliados, viver experiências, aventuras, uma quase morte no sentido figurado, faz parte da beleza da história e é o que torna ela algo que seja válido de contar. Então, viva a sua história, construa a sua história e faça com que ela seja contada exatamente da maneira que você quer. Essa é a minha participação, eu vou deixar o resto para a gente bater papo na rodada aí. Muito obrigado, pessoal. Ô, Márcio, muito obrigado aí pela participação. Eu acho que, juntando o que o Ari falou, né, que é a questão de você se perceber, né, que cor você vai dar para aquilo que você faz, gerar um enredo para uma história, né, e ser o diretor, né, porque às vezes você vai ser coadjuvante, outra vez você vai ser o ator principal, mas que cor você vai dar para esse papel que você vai exercer, né? É você que vai pintar alguém mais. Mas para isso é preciso um pouco de protagonismo, né? Assim, a gente traduz isso no protagonismo, que é uma coisa rica. E para isso eu vou chamar o Paulo, né? Que é a pessoa que vai contribuir justamente para anexar esses 2 pontos, né? Do mosaico, conforme foi comentado, essas peças se encaixam, né? E o Paulo vai dar o jeitinho de mostrar para a gente como é que encaixa uma coisa na outra, buscando justamente esse verdadeiro sentido de felicidade e gratidão, que é mais ou menos o que você disse. Tá bom, Márcio? Vamos lá, Paulo, é você agora. Obrigado, Djalma. Obrigado, pessoal. Essa é a hora que eu diria assim, então, acabou, muito obrigado. Muito bom a gente estar com pessoas maravilhosas aqui, que a gente tem afinidade e conhece. Até vou contar uma coisa interessante. Enquanto eu fazia faculdade, eu não me lembro exatamente o ano, foi no final do ano, eu estava se não me engano, na antiga Loft, dançando lá com o pessoal, não sei o quê. Uma pessoa muito querida chega perto de mim, a gente dá aquela barulheira, né, aquela barulheira toda. Chega um rapaz chega perto de mim, me dá um beijo no rosto. Chega no meu ouvido. E estão vendo bem? Estão vendo direitinho? Tá travando, Paulo. Travando, tá. Né? Agora voltou. Voltou? Que deu aqui na conexão. Voltou a falar, tá direitinho ou não? Isso não vai precisar de tradutor labial, Então, viu, senão Paulo? eu vou trocar a conexão aqui.
E aí eu estava na antiga Loft, para quem não conhece, hoje é onde está ali na Ana Costa, em frente ao Parque Balneário, né? Onde está a Smart Fit, né? E você tem o McDonald's embaixo e a loja americana, você tem uma escadinha que você sobe o Smart Fit em cima. Então ali era uma casa noturna chamada Loft, cujo dono hoje é dono da Van Gogh, São Antônio. Eu era do centro acadêmico e tal. E aí nesse momento, eu volto a falar, estou lá dançando e tal, aí chega um cara que eu gosto muito, me deu um beijo no rosto, me deu um abraço e falou no meu ouvido assim: Paulo Queja, muito obrigado por tudo que você me ajudou e fez eu aprender durante essa jornada. Esse tempo que a gente passa junto. Gosto muito de você. Aliás, ele falou assim: eu te amo. Quase que eu dei um beijo na boca dele. Quase, faltou pouco, brincando. E aí, esse cara tinha um nome chamado Márcio Marsola, tão conhecido como Márcio Mussarela, que está aqui presente. Né? Revelei o seu segredo, viu? Dois. Um que você deu um beijo no meu rosto e outro seu sobrenome real. Mas só que você faz essas surpresas. Não, pera aí, que agora é minha vez. Eu tenho que falar. Só para vocês saberem, pessoal. Depois rolou. A gente deu o beijo na boca de verdade. Tá? A partir do momento que, acho que no ano seguinte, o Mussarela foi a continuidade da sua jornada, né? E aí eu vou também fazer uma coisa importante aqui, que eu vou quebrar uma promessa que eu fiz para o Ari. Porque depois de tudo que vocês falaram, eu vou passar um slide. Um slide. Deixa eu ver aqui. Ele falou assim, pô, mas se todo mundo for passar slide e tal, eu falei, não vou passar slide. Eu falei, agora eu vou ter que quebrar essa promessa. Ô Paulo, só que aí a gente vai ter que dar, não é direito de resposta, é direito de slide, Poari. Isso. Cadê? Ele está gravando tudo para depois cobrar de você, viu, Paulo? Deixa eu ver se aparece aqui. Tá aparecendo aí para vocês inteiro? Opa, ótimo. Beleza. Assim, Paulo. Tá, Então, sim. eu quero aproveitar esse slide, que eu passei até em outra palestra que eu dei em outro momento, porque eu quero levantar umas coisas que o pessoal falou, que a gente vai falar de protagonismo, mas vocês estão falando da questão interior, da questão de como é que a gente funciona, como é que a gente tem, qual é a história da gente, como é que a gente constrói essa história. E aí eu trouxe a pirâmide dos níveis lógicos e níveis neurológicos, né, que o Gregory Bateson e o Robert Dilts trabalharam nisso, né, na PNL, para trazer algumas coisas importantes nesse sentido, né? Aproveitando que os dois colocaram aqui, se vocês olham nessa pirâmide de baixo para cima, tá? Ela vai de numeração de 1 até a 6, são os níveis mais superficiais abaixo até os mais profundos de dentro de nós, né? Vamos falar assim, de dentro de nós. A gente tem convivência dentro dos ambientes que nós fazemos parte, né? Que é o nível mais baixo, que é o nível 1 ali, que é onde nós nos relacionamos, as pessoas com quem a gente se relaciona, e eles são chamados os ambientes que fazem com que a gente tenha as nossas ações dentro desses ambientes. E, na verdade, o que acontece às vezes, quando aconteceu nesse momento, algumas pessoas elas estão em alguns lugares, ficam em alguns lugares, mas nós não somos esses lugares, nós não somos a empresa que a gente trabalha, a gente não é o local que a gente estuda, a gente não, como essência, não é isso. Assim como no nível seguinte, dentro desses ambientes, a gente manifesta os nossos comportamentos, que são as nossas ações e reações. É o que a gente faz, de que forma a gente faz, enfim, como a gente manifesta os nossos comportamentos dentro desses ambientes. Mas nós não somos os nossos comportamentos. Isso é importante, porque os comportamentos podem ser mudados. Não são a nossa essência. Fazem parte de nós, da mesma forma. No nível mais profundo, nós temos o nível 3, que são as capacidades e habilidades. É a forma de como a gente age utilizando os nossos comportamentos dentro dos ambientes. Que é como as estratégias que a gente tem para se relacionar com os outros. O que a gente precisa adquirir para falar melhor, se comunicar melhor, expor as nossas ideias, as nossas criatividades.
né? E como é que os estados nossos internos são manifestados. Então, a gente tem as nossas capacidades e habilidades, que são geradas através dos nossos comportamentos dentro dos ambientes. Mas nós não somos as nossas capacidades e habilidades. Olha que coisa interessante. No nível mais alto que isso, nós temos as crenças e valores. As crenças e valores, elas nos motivam ou desmotivam, ou nos seguram para que a gente possa utilizar nossas capacidades e habilidades através dos nossos comportamentos dentro dos ambientes que a gente convive. E vejam bem, o ambiente mudou, né? A gente agora está muito em casa, dentro desse ambiente, tendo que utilizar os nossos comportamentos e descobrir novas capacidades e habilidades. E de acordo com as nossas crenças e valores, e os nossos colegas falaram sobre valores aí, a gente vai decidir se a gente tem condição de lidar com o que está acontecendo ou não. São as nossas crenças, do qual a gente pode ter acumulado ou ter recebido dos nossos pais, da nossa família, no ambiente que a gente conviveu quando criança, que a gente vai dizer assim, eu sou capaz de fazer tal coisa, eu tenho condições de agir sobre uma situação. Ou posso dizer assim, não, eu não sei lidar com isso. Não, eu nunca vou ser alguém que vai poder fazer tal atividade. Isso, na verdade, são as nossas crenças. E eu tenho crenças que também nos ajudam a realizar as coisas, que são as crenças que a gente chama de motivadores ou mobilizadoras, né? Que, por vezes na nossa vida, a gente passa por situações, às vezes, complicadas, e por causa dessas situações, a gente acaba tendo um fortalecimento e acredita que, por causa dessas situações que nós tivemos, a gente hoje consegue realizar tudo aquilo que a gente realiza. Por outro lado, a gente tem pessoas, como até o Ari e o Márcio falaram, Mussarela, que passaram pelas mesmas situações e dizem assim, por causa dessas situações, hoje, eu não consigo lidar com isso, com aquilo, com aquilo outro. E aí são os limitadores. Talvez com experiências muito similares, vamos dizer assim, né? Nada é igual, né? Às vezes pessoas que viveram na mesma família, irmãos com os mesmos pais, irmãos até gêmeos, que tiveram coisas muito parecidas como criação, mas tiveram experiências registradas de forma diferente. Mas o mais importante, acima das crenças e valores, nós temos a nossa identidade, que é quem eu sou, o que eu represento, como eu me enxergo e me identifico, e que aí entra um pouquinho naquilo que o Ari falou no começo, a questão da nossa, até na nosso propósito, começando aí da identidade. Aquilo que eu quero, que eu posso fazer de diferente. O Márcio também falou isso pra gente. E aí no nível superior a esses aí a gente chama de nível espiritual ou nível sistêmico, para quem não quer o lugar espiritual, que vai dizer que é religião, que a gente não está falando de religião, mas sistêmico é mais abrangente. Esse sim, ele vai unir aquilo que é a nossa identidade com tudo o resto que eu falei abaixo, dentro do contexto de todas as outras pessoas. Quem mais comigo vai realizar essas coisas? Quem mais tem influência sobre isso? E aí a gente fala de missão profunda, visão e propósito. Por isso que eu queria trazer isso aqui. Nós somos compostos por essa estrutura, cada um de uma forma dentro dessa estrutura. E acima tem alguns pressupostos que a formação linguística coloca para a gente, como uma delas eu acho muito interessante, né? Nós temos todos os recursos que precisamos. Os recursos são recursos internos. Condição de usar esses recursos que nós temos lá dentro para mudar os nossos comportamentos, as nossas habilidades, para lidar dentro desses ambientes ou de novos ambientes. Então, vejam que interessante. Nós estamos numa situação, claro, que no caso da pandemia, nos colocou em ambientes diferentes do que a gente estava. Por exemplo, voltamos para casa. E nessa maneira de voltar para casa, a gente continua sendo a mesma pessoa, a mesma identidade. Isso não muda, né? A princípio. A gente muda, mas ela é a mesma coisa. O que mudou foi o nível lá embaixo, que nosso ambiente. Só que as nossas capacidades, habilidades e comportamentos foram testados nessa nova forma de utilizar esse ambiente. E aí eu tive que ver que comportamentos eu tenho com essa situação, convivendo com a família, 24 horas, ficando surdo de tanto me ouvir, que eu não me ouvia, como vocês falaram, que eu tive que me distrair tanto tempo para isso. E no que eu acredito?
que, por exemplo, eu só consigo trabalhar se eu tiver num ambiente próprio para trabalho. Eu sou só alguém se eu de manhã acordo, tomo café, ponho uma roupa, saio de casa e vou para uma empresa. Eu pego uma crença minha e transformo na minha identidade. Eu pego uma capacidade minha e transformo na minha identidade. A diferença hoje, e aí eu me lembro do Domenico De Masi, né, que hoje quase não é falado, que é o rei do ócio criativo. Ele escreveu uns livros bem legais, e falando de criatividade, de exemplos práticos. Ele falava que a gente, nesse futuro que nós estamos agora, nós teremos diversas profissões e durante a nossa vida, e até diversos relacionamentos, mesmo casamentos não durariam tanto tempo, ele falava assim, porque as próprias pessoas em convivência não teriam necessidades diferentes por tanto tempo que estavam juntos. Então, você tinha uma média de 50, 60 anos, no máximo, as pessoas chegavam, começaram a ser 70, 80, hoje estão chegando a 90 anos. É muito comum que todos nós que estamos aqui possamos chegar, a não ser que haja alguma coisa diferente, a essa idade, a 90 anos. E aí você tem vários ciclos. Vai falar que a terceira idade é uma idade avançada, já não é mais. A quarta e quinta idade serão as idades mais avançadas. E esse é o novo normal. Não é porque teve uma pandemia, é porque a normalidade muda de ponto de vista. E aqui, ó, o mapa não é o território. O mapa a gente constrói dentro da visão que a gente cria dentro dessa estrutura aí. Se eu começo a enxergar o mundo, começo a compactar, ou compartamentalizar, melhor dizendo, as minhas situações, as coisas, e a gente tem essa tendência, porque a gente gosta de ter coisa mais fácil para acessar, a gente põe nos nossos arquivos mentais lá e pega a caixinha e abre. Essa caixinha é de fazer trabalho. Essa caixinha é de relacionamento com o filho. Essa caixinha é de relacionamento com o vizinho. Opa! E se eu misturar uma coisa com a outra? Aí não complica, né, meu amigo? Senão fica difícil. Mas nós somos essa mistura, nós não somos essa compactação. E todo comportamento tem uma intenção positiva. É um outro princípio que está colocado aqui. Tudo que a gente faz, qualquer coisa, mesmo se autoflagelar, existe uma intenção positiva por trás e está querendo ter a sua necessidade atendida. O que acontece é que a atitude que ela está demonstrando não é a melhor atitude. Eu podia estar fazendo outra coisa. Né? De repente eu estou brigando com alguém o tempo todo porque eu quero demonstrar para ela que eu amo essa pessoa. Aí eu posso mudar, não preciso brigar, eu posso fazer carinho, eu posso brincar, fazer um jogo, eu posso ensinar algo ou pedir para ela me ensinar. Eu estou mudando atitudes para demonstrar o quê? O meu amor pela pessoa. Essa é a intenção positiva. E aí a gente tem uma coisa que hoje está pedindo muito para nós aqui, aliás, eu vou desfazer esse processo aqui, que era só para demonstrar essa parte. Voltando aqui. Então foi rapidinho, tá, Ari? Depois se você quiser usar um slide, você pode usar, tá bom? Eu só queria mostrar isso que eu achei importante do que vocês estavam colocando. Porque essa estrutura demonstra, para quebrar um pouquinho algumas crenças que as pessoas têm. Eu sou assim e nunca vou mudar. Não, você não é o seu comportamento. Você não é o local que você está. Você não é a sua capacidade e habilidade. Todos esses itens você pode mudar. E eu sou também, além da minha identidade, a minha conexão com as outras pessoas. Essa conexão com as outras pessoas, hoje tem alguns estudiosos, eu gosto de citar um que é o Rupert Sheldrake, que é um cara que está estudando as relações dos campos mórficos e morfogenéticos, ou morfogenéticos que ele chama, né? Onde ele vai estudar a questão da energia, dos pensamentos, a conexão dos pensamentos entre as pessoas. Ele tem até a tal da teoria do centésimo macaco que ele fala, né? Que está numa ilha e os macacos estão nessa ilha e eles comem só os alimentos que caem no chão, as frutas. Essas frutas caem na areia. Então ele vai come uma comida, uma fruta um pouco ruim, né? Porque ela está com areia. Um belo dia a fruta cai na água e o macaco pega essa fruta e percebe que o gosto está diferente. Ele, a partir dali, faz o seguinte, ele pega todas as frutas que estão no chão e vai lá na água e limpa e come.
E aí começa a ter um efeito de todos os outros macacos começam a fazer isso. Quando chega no 100º macaco, que eles estão nessa ilha, na ilha vizinha, o macaco começa a ter a mesma atitude que os macacos daquela ilha anterior, sem ter visto uma fruta cair dentro d'água. Essa é a teoria que ele coloca. E é a teoria dos campos. E aí eu quero colocar essa junção do que a gente está falando para dizer que, primeiro, a gente vai falar de propósito, que foi falado e tal, e protagonismo, né? Protagonismo não acontece sozinho, como a Ari falou. E esse sozinho, a gente tinha uma palavra que a gente expressava lá atrás, que hoje ficou de lado, que é chamada massa crítica, que é a ideia do que o 100º macaco coloca. As pessoas começam a pensar da mesma forma. O Domênico De Masi demonstrou isso no estudo dele. Ele tem um livro bem grosso que ele conta as coisas que aconteciam em cada lugar do mundo que não tinha internet. Quando alguém tinha uma ideia num lugar, outra pessoa tinha a mesma ideia, cientistas, né? Em outro lugar e desenvolvia em paralelo. Algumas se correspondiam, outras não. Alguém chegava primeiro do que o outro numa resposta, que seria mais adequada para aquela descoberta, né? Isso, a Sandra está falando do inconsciente coletivo do Jung. Mas é um pouquinho mais complexo do que isso, né? Ele tem uma construção de futuro aí. Mas começa pela junção do Jung e do inconsciente coletivo. Mas o interessante é que isso, independente da internet, isso acontecia. A internet ela só aproximou na questão da rede da comunicação oral. Quando a gente... Isso é tudo científico, ele está colocando, não é nada esotérico. Tal. Porque no futuro eu acho que as coisas vão se conectar muito mais, né? Mas quando se faz essa conexão das coisas, é porque, por exemplo, você pensa, eu estou pensando no mussarela, pensando nele, de repente ele me manda um WhatsApp. Antigamente ligava, né? Ele me manda um WhatsApp. Aí eu falo, cara, eu estava pensando em você. Isso é conexão. Isso não aconteceu por acaso. Houve uma conexão de pensamentos entre a gente e um deles tomou a frente e entrou em contato. Ok? Então, esse pano de fundo que eu queria colocar para vocês é o que está sendo falado pelos nossos colegas. E aí, para dizer que protagonismo tem relação com atitude. Só que essa atitude ela precisa estar muito ligada ao que está dentro de mim, que é a intenção que eu tenho. Quando a gente fala dos comportamentos empreendedores que o Ari levantou lá no começo, que se falou, ele deu o exemplo do Empretec, eu trabalho isso em outro programa, que é o Desafio Empreendedor. Eu, como consultor, estou acostumado aí nas empresas, inclusive, a dar muita solução para o pessoal, né? Com esse programa que eu faço parte hoje, eu não dou a solução, eu tenho que estimular para que ele ele esteja estimulado para que o comportamento aconteça, porque senão ele vai ficar dependente de mim. Então, se eu vejo, por exemplo, ele mexendo na parte financeira dele, eu até trago uma planilha para ele poder trabalhar isso, né, na empresa. Mas se eu quero trabalhar o planejamento com esse empreendedor, essa empreendedora, eu vou começar a estimular através de perguntas, de verificar situações, onde ele entenda que ele tem a condição, porque eu tenho todos os recursos que eu preciso, interiores, para que eu comece a executar esse planejamento. O que pode faltar para mim é uma metodologia. Metodologia eu aprendo. Entra naquele item lá debaixo da pirâmide que é capacidade, habilidade. Ainda não tenho habilidade de método de organização. Então tá, tem um aqui, por exemplo. Tem esse aqui também. Ou você pode procurar um. Para vocês terem uma ideia, quando, na semana que a pandemia estourou no Brasil, que foi em março, eu não me lembro exatamente a data, mas foi tipo 16, foi na segunda-feira, eu tinha uma turma aqui em São Vicente acontecendo. E nem todos foram, porque já foi anunciado no curso que tinha parte presencial, porque tem curso, consultoria e acompanhamento. Aí no curso, nem todos foram. No módulo que a gente estava trabalhando, um dos comportamentos empreendedores que a gente estava trabalhando chamava-se busca de oportunidades. Vocês acham que isso é por acaso? E eu vou dizer para vocês, quem estava no dia, depois que a pandemia aconteceu, e o trabalho que a gente fez, que eu continuei acompanhando a maior parte deles,
começaram a ter algumas reações para isso. Alguns congelaram com medo, com o medo em si. Mas eu fui falando assim, qual era o nosso trabalho desse período mesmo? Qual era o tema? Ah, busca de oportunidades. O que você está precisando fazer agora? Busca de oportunidades. Deixa eu completar. O comportamento é busca de oportunidades e iniciativa. Faltou esse pedaço. Então vejam bem, a gente está falando de protagonismo. Protagonismo é isso. Não é único. Ele trabalha essa questão de você buscar oportunidades. Eu estou falando de empreendedores, mas podemos falar da vida nossa. Porque para mim empreendedorismo é um conjunto de comportamentos que eu faço em qualquer situação. Isso eu posso fazer na minha vida. Onde a gente vê as pessoas reclamando muito, como foi falado por vocês, não vou repetir o que vocês falaram, vendo muitas coisas ruins na sua frente. E eu gostaria, já que isso aqui vai estar gravado, que vocês guardem essa frase que eu vou falar. E depois de um tempo, vocês podem voltar para mim e falar, tá certo, tá errado, de repente, né? Esse será o ou um dos melhores anos da nossa vida. Guardem isso. Porque é o ano que a gente teve a maior das oportunidades de crescer como ser humano. Em todos os sentidos. Não sei quando é que a gente vai ter uma oportunidade como essa que nos foi dada. Agora, como a gente utilizou, é outra coisa. Na questão espiritual, que eu falo no sentido mais amplo, ok? O espiritual no sentido de você, como vocês dois falaram, e o Sarala estava falando no final, de você entrar um pouquinho para dentro, ver o que está acontecendo lá dentro, se ouvir, mas se ouvir de fato, entender o que está acontecendo, para que você possa usar esses recursos lá para fora. Então, naquela pirâmide lá, o Ari falou, tem gente que foi fazer isso, fazer aquilo. Se a pessoa foi fazer isso ou aquilo para se ocupar, eu não sei o quanto ela ganhou só. Mas se ela foi buscar alguma coisa, porque pode ser algo que a complemente, que pode trazer até habilidades, ok? Vai ser bem interessante. Eu me lembro de uma palestra do Bial no CBTD, que acontecia todo ano aqui em Santos, né? Hoje, a partir do ano passado, foi para São Paulo. O Bial terminou um congresso desses e ele falou assim, eu fui chamado aqui e tal, assim, eu não preparei nada, né? Eu fiquei tão chateado que o cara não preparou, um monte de gente saiu da palestra porque ele começou meio improvisado. E deve ter ganhado muito para fazer aquela palestra. Mas eu achei umas coisas muito legais que o Bial falou. Ele falou da questão de que ele viajou muito e esteve nos lugares certos, na hora certa. Por exemplo, na queda do Muro de Berlim, ele estava lá, como repórter. E ele falou uma coisa que, para mim, como alguém de planejamento, me dá arrepio, né? Eu nunca tracei meta na minha vida. Naquele momento eu falei, como assim? Quase que eu levantei da cadeira do auditório. Eu Você é estava louco, lá, cara? Paulo. Você tá louco? Não faça isso. Acho que Djalma, você estava lá, Djalma? Estava lá. Estava lá, a gente estava junto. Eu falei, meu Deus do céu. Ele falou assim, mas eu acredito que as oportunidades elas surgem. E eu acredito muito mais ainda que nós temos que nos preparar. Isso é mais importante do que a meta. Ele falou isso. E se nós estivermos prontos e a oportunidade surgir, a gente vai fazer o melhor de nós nesse momento. Eu quase tive uma convulsão assim depois que eu ouvi aquilo. Tive porque isso me mexeu comigo. Se não tivesse mexido, como disse aí, vocês disseram, né? O Marcelo falou, deixa pra lá, essa história não tem nada a ver comigo. A história teve muito a ver comigo. Eu fiquei muito mexido com o que ele falou. E isso era dezembro, né? Novembro a dezembro o congresso. Eu passei quase o final do ano pensando na droga da frase que o cara falou. Esse cara louco, né? E quando vocês sentirem que alguém fala alguma coisa e aquilo te incomoda demais, precisa ver lá dentro o que está acontecendo. Porque se isso está te incomodando tanto, está ecoando dentro da gente. Investiga, né? Porque aí nessa investigação você vai ver que sentido isso está fazendo. Hoje em dia eu tenho mais facilidade para fazer isso. Eu, vendo nessa pandemia, em cada momento que eu estava vivenciando, situações pessoais, profissionais,
essa vivência. Hoje eu estou na casa do meu pai, por exemplo, que ele teve um acidente e tal, machucou com a minha irmã, com o papá. E a gente está aprendendo algumas coisas. Meu pai tem 87 anos, né? E ele teve que fazer a cirurgia no fêmur. Foi rápido o processo, ele está se recuperando aqui. Mas eu estou tendo que ter convivências com ele, tem que ter paciência em algumas coisas, como ele tem muita paciência. Olha, ele tem muita paciência. Como é que eu aprendo com isso? Porque eu digo para vocês, hoje, não tem outro lugar que eu não queira estar. Tá? E isso foi uma oportunidade que eu tive agora. E o que eu estou levando disso que é o importante. Aí você fala assim, não, e o protagonismo? Então, meus amigos, e o protagonismo? O protagonismo é um comportamento, é uma maneira como a gente faz as coisas. Eu também, como o Ari, tinha programado esse programa que eu estou fazendo até o final do ano. Estava tudo pronto, as turmas encaixadas, porque é um processo que a gente tem que vender para as empresas e papapá. Já tem, o meu comercial, a gente estava junto, direitinho. E aí a gente toda semana do comercial. Então, e agora, como é que a gente vai fazer? Né? Agora é assim, né? O que a gente vai fazer? Nós estamos acompanhando. O que eu posso fazer e o que eu tenho que ver o que vai acontecer de lá, porque eu não posso invadir um espaço. Né? O que eu vou ter de ação, o que eu vou ter de perseverança, o que eu vou ter de paciência. Tudo isso faz parte do processo. E o protagonismo, ele não é só agir, porque a imagem que as pessoas têm é vamos fazer. Iniciativa pode ser. Mas como brincando, como se fala muito, tem muita gente que tem iniciativa e não tem terminativa. E a partir do momento que eu estou com uma cabeça mais serena para entender o que está acontecendo dentro de mim e o que está acontecendo em volta, quando eu tenho protagonismo, eu tenho uma condição de observar o que está acontecendo com as empresas. Por exemplo, eu cheguei para os meus clientes e falei assim, bom, você está com dificuldade, não está conseguindo falar direito, vender, está fechado, então faz o seguinte, vai conversar com seus clientes, liga para ele, manda o WhatsApp, faz sinal de fumaça e pergunta assim, e aí, tudo bem com você? Como é que você está no dia de hoje? Não, eu não quero comprar nada. Eu falei, mas eu não estou querendo vender nada para você. Eu quero saber como é que você está. E ele vai começar a falar das necessidades dele. Porque eu perguntei para esses clientes, quantas vezes vocês entraram em contato com os clientes de vocês antes da pandemia? Muitos falaram assim, quase nunca, que era nunca. Aqueles que entraram em contato com esses clientes, alguns só trouxeram informações interessantes. Não foi só eu que fiz isso, né? Mas outros colegas também. E as informações começaram a chegar. E aí eu posso ter um protagonismo, se eu quiser, de uma forma muito mais direcionada, com informação, com entendimento. Aí eu vou agir de uma maneira onde eu vou trazer algo diferente. Por exemplo, eu vou dizer um exemplo. Não sei se foi diferente dos outros, mas eu estava conversando num grupo de empresários, um empresário de buffet aqui em Santos, e o buffet estava parado até agora, tá, né? Em si. Falou assim, bom, então, essa semana eu tô uma loucura aqui no buffet. Falei, hã? É o seguinte, eu entrei, eu fiz um trabalho, eu estou fazendo um trabalho com o Rotary para um jantar. Como assim, um jantar? Para 350 pessoas. Falei, peraí, tem uma coisa errada, né? Você está em que lugar, mesmo planeta que eu? Não, é o seguinte, todo mundo vai ficar em casa, é aniversário do Rotary. Eu vou fornecer para todos em casa os 350 jantares. Eu falei, meu Deus, a logística desse cara. E vai ser tudo online, todo mundo vai estar com seu pratinho, comidinha, já que todo mundo já pagou. Tem uma parte desse dinheiro que vai para a instituição de caridade, que isso é feito. E a gente vai realizar o evento e tal, tem que estar tudo certinho, papapá. Ok? Se isso é um protagonismo, é bem pensado, empresarialmente falando também. E os concorrentes deles estão ferrados, estão sem dinheiro, sem conseguir. O que eu fui fazer? Eu fui ouvir o cliente, fui entender o que está acontecendo. Nas relações é a mesma coisa. Posso ser o protagonista da melhora, de refazer uma desavença que estava amarrada, pegando tudo que os meus colegas falaram, que eu não preciso repetir, da questão do interior, da inteligência emocional e comunicação, eu vou chegar na frente. Está com um problema na família? Vai lá e resolve.
Faz a tua parte. Entra com aquilo que você pode fazer. Mesma coisa na parte empresarial. Começa a fazer. Vai atrás. O medo é muito importante porque ele nos dá uma coisa chamada atenção sobre a coisa, o que está acontecendo. Ele nos faz ficar alerta. Mas eu ficar amedrontado é outra história. Então, o medo nos dá atenção e coragem é saber agir mesmo estando com medo. Quantas vezes nós aqui, vou falar do Ari, do Mussarela e do Djalma, por exemplo, aqui, que já fomos em eventos, que a gente chegou a olhar para o público e falou assim, meu Deus do céu, olha o tamanho desse público, olha o nível dessas pessoas, será que eu vou ter condição de falar aqui? A gente, em algum momento, tem esse... Isso não é porque você não se acha bom, é porque você está com medo, simplesmente. Né? Eu lembro de estar num congresso de, sei lá, tinha 1.500 pessoas, de micro e pequena empresa. A minha palestra foi o tema do congresso. Eu fiz a abertura. Estava o presidente do Sebrae. Eu nem sabia que o presidente do Sebrae Nacional estava lá. Não tinha nada a ver com o Sebrae o evento, era de um sindicato. Né? Eu fui lá ler a palestra. Olhei para aquilo tudo e falei, mas peraí, se eu fui chamado aqui, né? Eu tenho alguma coisa. E eu trouxe uma contribuição para o grupo. A gente ia falar de associativismo entre empresas, que eu estava fazendo esse trabalho na época. E aí, para que eles pudessem transmitir para outras empresas. Então, esse é um exemplo. Quando a gente está pronto para isso, citando Bial, porque a gente se preparou, as oportunidades vão aparecer. Só que a gente só vai enxergar essas oportunidades se a gente tiver com a nossa percepção à flor. Por isso que entra no nível mais lá em cima, né, da nossa pirâmide, que é o que mais, com quem mais, a conexão minha com o todo. E aí eu deixo as perguntas para a gente passar para o nosso papo em seguida. A gente vai ter pouco tempo agora. Quem mais faz parte da sua vida? Quem mais está ligado para que você possa cumprir a sua missão, aquele que é o seu propósito, como disse os nossos amigos? Daquilo que você percebeu que você tem lá dentro, o que você pode fazer para ajudar o outro? Ou quem é esse outro? Que mensagem você quer passar da historinha que eu tenho? Então, se os outros estão contando ou não a historinha que está comigo, como é que eu faço para que essa historinha se torne verdade para os outros? Porque, de repente, as minhas atitudes estão demonstrando outra coisa. Eu tenho uma intenção, mas, na verdade, não é isso que está aparecendo. Então, são esses pontos que eu coloco para vocês. De que maneira vocês vão fazer as coisas acontecerem na vida de vocês e na empresa, de fato, a partir de agora? Vai depender de vocês. Muito bom, muito bom. Isso O que a gente, aí. resumindo, e agora? O que vocês fazem? Isso. Vamos ver a carinha de cada um aí, quem puder abrir Vamos lá. o vídeo. Muito bom, muito bom. Obrigado, Paulo. Bela contribuição. E agora vamos, né, para a parte importante, que é ouvir o outro, né? Saber o que o outro traz, porque assim, estamos construindo uma nova história a partir de outros protagonistas, além da gente, não é mesmo? Exatamente. Então, vamos lá aguardar aí as pessoas com as perguntas. A Daiane apareceu. Daiane, tudo bem? Ah. A Cris está de cabeça para baixo, Oi, é muito emocionante. tudo bem com você? Tudo jóia. Emocionante. Eu acho que tem que só virar, Acho viu, que Cris? ela deve estar assistindo lá da Austrália, não é isso? Com certeza. Vamos lá. Qual é a primeira pergunta que nós temos aí para eles responderem? Ou Estão ansiosos, né? Alguma colocação. Lembrando a vocês que telepatia não faz parte ainda do nosso currículo, né, Paulo? Olha, já que o pessoal está elaborando as questões, eu só queria então aproveitar aqui um minutinho, porque senão eu vou me sentir meu ego. Não. Então, não! olha,
Eu falei para vocês. Falei? Olha aqui. Como é que é essa réplica? É a réplica dele. Essa foi ótima. Eu vou pegar. Peraí que eu vou pegar. Eu também quero ter direito. Eu vou pegar um slide. Agora eu quero ver se seu slide é maior que meu slide. Bem Só falar, machista, vocês né? estão achando engraçado que a gente conversou antes, né? Combinar as coisas. Na verdade, só combinar com a gente não combinou o conteúdo de cada um. Nós só ficamos sabendo exatamente o conteúdo dentro do tema agora, como vocês. Mas aí foi falar assim, pô, vamos usar o slide? Eu falei, eu não sei, né? Não, vai só usar slide e tal, porque aí eu vou ter que usar, não vou ter que usar. Então, é a questão da nossa crença, né? Aqui foi a nossa crença que juntou, né, Ari? Tipo assim, né? Que vai ficar bom, que não vai ficar bom? Depende, né? Quando eu vi a construção que vocês estavam fazendo, eu falei, deixa eu mostrar um ponto, porque se eu falar só isso aqui, não dá para visualizar. Aí eu fiz, né? Aí eu acabei quebrando a crença. Não, mas perfeito, muito bom, muito bom. Foi muito bom mesmo. Não, é porque eu tinha preparado de verdade, né? Tanto que eu fiquei usando os slides como referência para minha fala, né? Mas eu fiquei na dúvida se projetava ou não, porque às vezes tem uma apresentação com 3 palestrantes, aí 2 usam, aí por questão de dress code eu acabo usando também e tal. Mas se todo mundo vai falar no improviso, assim, falar mais informalmente, não é nem improviso, mas mais informal, porque o slide eu acho que engessa muito. Aí a gente saca fora, né? Era nesse sentido, mas não é que era nerd. Só que aí ele, olha, agora eu vou usar o slide, não sei o que lá, então tem que mostrar meu slide também. Pô. Né, Ari? Esperou passar a nossa vez para se deleitar com o slide dele? Tá pô, sacana. Porque aí a gente não ia ter réplica, né? Ele deixou pro final, escondeu uma carta na manga. Última palavra, né? Olha, então já que vocês estão falando, isso porque a palestra... eu tinha, ó o que eu fiz. Olha lá. Não, tem um coraçãozinho, desenhei um coraçãozinho, né? Fiz aqui, ó, que tem uma carinha de sorriso, né? Que eu não sabia, porque eu fui anotando as perguntas ali, né? Isso porque a gente está falando de inteligência emocional, desenvolvimento humano, né? Imagina, né? A palestra não é de maturidade, então tudo bem, né? É isso aí. Não, que é interessante, vocês trouxeram muitas coisas bem bacanas, né? E faz a gente refletir. Quando o Ari estava falando, eu anotei aqui, né? Quarentena produtiva, porque é isso que está vindo para mim, né? Para mim tá bem produtivo, porque eu estou conseguindo colocar coisas em ordem, né? Trabalhar bastante, porque como eu sou psicóloga clínica, então estou tendo muitas demandas de atendimento, né? E aí tento amarrar com o que o próprio Mussarela falou, contar a sua história. E eu estou ouvindo muitas histórias desses pacientes, né? E são histórias que é tão interessante que eles, na verdade, estão comentando assim, eu tô passando por umas dificuldades, claro, né? Eles falam fobia, né? Ansiedade, depressão, um monte de coisas aí. Mas tem um caso que me chamou muita atenção, uma pessoa que virou e falou assim, poxa vida, hoje eu vejo as redes sociais e não me reflete mais nada, porque eu não posso, todo mundo está na mesma página. Então, e quando a gente está falando assim, eu tenho que parar para ouvir nós mesmos, né? Por quê? Porque não estão conseguindo ver o que o outro está transmitindo mais. Porque estão viviam o que o outro passava. Então, isso está realmente deixando as pessoas angustiadas, né? Então, vivendo a vida de outra pessoa, né? E hoje não está mais. E tem que o quê? Realmente falar consigo mesmo. E não consegue. Desculpa que tá o barulho aqui, né? Não, vai lá, tá dando pra te entender bem. Né? Mas, enfim, a gente realmente contar a nossa história, né? Ou melhor, valorizar a nossa história, eu penso. Acho que está faltando a gente valorizar. Não importa qual ela seja, porque você passou por elas e acho que isso que faz o que a gente é hoje, né? Então, viver a história do outro. E que muitos acabam fazendo isso. Então, não é uma pergunta, é só uma reflexão que me veio aqui, fui anotando, né? Justamente por isso. E eu concordo, Mussarela, quando você fala, não vai ter novo normal. Não tem isso não existe. As pessoas continuam sendo o que elas são.
né? E vão continuar. E se não tiver esse, como o Paulo trouxe, né? Essa reflexão e parar para se ouvir, e parar para falar o que eu posso fazer para mudar, ou ajudar o outro, né? Como é que vai ser? Na verdade, Sandra, complementando isso aí, se a gente for analisar friamente, o advento, vou dar um exemplo mais recente, um pouco mais anterior, mas que foi muito mais forte, o advento do WhatsApp, um aplicativo de celular, transformou a maneira que o mundo vive, muito mais do que a pandemia. A própria internet, né, Márcio? Então, e aí a gente quer o segundo exemplo. Se você for parar para pensar na transformação, novo normal, para mim, é o que a internet fez com as nossas vidas. E ninguém ficou, meu Deus, e tal, entendeu? Então, para mim, novo normal é isso. É a chegada de uma internet, é a chegada de um aplicativo como o WhatsApp, que efetivamente transforma a vida. No momento que a gente está vivendo agora, eu acredito muito que nós estamos vivendo, eu gosto desse termo, é um momento de exceção. Nós estamos vivendo um tempo de exceção. Então, é como o equivalente que a gente estivesse na Terceira Guerra Mundial e querer determinar que a nossa vida será assim para todo o resto, por aqueles 2, 3 anos de uma guerra mundial. Exato. Não é. O final da Segunda Guerra Mundial foi 1945. 1947, Estados Unidos estava dançando rock and roll. Exato. Eu tenho até um exemplo, vocês me permitem, né? Porque agora nesses períodos a gente tem falado tanto, né? E mesmo a imprensa, tá, as propagandas, a coisa do novo normal, né? Mas é engraçado porque assim, eu dou aula já há muito tempo, vocês sabem, né? E aí, assim, na universidade, há muitos anos atrás, então vamos pensar 25 anos atrás, eu era diretor da faculdade, tinha uma professora que ela fumava na sala de aula. E era tudo bem. E vários alunos fumavam na faculdade. E aí a professora fumava na sala de aula e alguns alunos lá atrás fumavam. Aí vinha uma aluna e falava assim, olha, eu como coordenador, vice-diretor, tal, falava, olha, tem um problema, a professora tá lá fumando, tal. E aí a gente falava, olha, pede para a professora. Aí chegava a professora, pô, fuma pelo menos no corredor, tal. Sabe o que a professora começou a fazer? Ela ficava dando aula, aí ela acendia um cigarro e ficava na porta, dando aula e perguntando, interagindo com o pessoal. Gente, isso foi outro dia, se a gente for pensar em termos de história. Hoje é inimaginável alguém fumando dentro da universidade, mesmo que seja no pátio. E ela fumava dentro da sala de aula. Aí eu fico pensando, o novo normal é parar de fumar na sala de aula? Até outro dia as pessoas assediavam as mulheres, o quê, tal, tinha propaganda de menina de biquíni de cerveja, tal. Hoje é inadmissível um cara criativo pensar numa campanha como tinha lá da gostosa, da não sei o quê, tarará, do assédio. Né, do não, eu há 25 anos atrás beijava homem na bochecha no meio da discoteca. Hoje é gay, né? Não, eu já era na época já. Mas aí, não é nem desculpa, não é nem gay. Hoje é homofobia. Você que se revelou, filho. Hoje é homofobia se alguém te entendi, criticar, né? Vai te criticar porque é homofobia. Então, assim, esse novo normal realmente é uma coisa... Eu queria fazer 2 observações aí. Ari, você falou de fumar em sala de aula. Fumava em avião. Em avião. Em cinema. O Roxy de Santos. Exato. Queria duas coisas. Primeiro, quem lembra aqui da época do Fernando Henrique do racionamento de energia? E ali se dizia, vai mudar tudo. Acabou o racionamento, depois de 1, 2, 3 anos. As pessoas voltaram a hábitos anteriores. Voltou, Se você pega os mais novos, então nem sabe o que é isso. Agora somos mais conscientes, agora isso, agora aquilo. O que mudou de lá? É que houve a questão de consciência ambiental, é diferente. Não foi o racionamento em si. Não, mas é outra coisa, não é novo normal. Agora, outra coisa que talvez mude com o novo normal deste momento da pandemia, seja que nós fomos forçados a utilizar outros recursos. Então, por exemplo, o que a gente está usando agora. Nesse momento que você estava resistente a usar uma ferramenta como essa e teve que usar e gostou, aí você fala, não é que é bom isso aqui? E aí então, talvez não seja bom para tudo, mas para algumas coisas. E aí eu começo a dizer o seguinte, vou começar a usar mais isso porque me economiza tempo, não sei o quê, papapá. Então Só que isso é uma transformação que naturalmente aconteceria, mas que foi acelerado, foi trazido para esse momento como home office.
como home office. Algumas coisas vão ser positivas, outras não. Algumas empresas verificaram que o custo baixou, já que também o faturamento baixou em algumas empresas, mas o custo baixou, né? O exemplo da XP que fechou, está fechando escritório, porque viu que Mas não precisava. eles estão construindo um palácio lá em. Eles estão construindo um negócio maior do que shopping center, que vai ser a base deles. Eles vão construir uma vila no interior. No interior. Esqueci agora o nome da Então, cidade. aí onde eu posso ter um mix, eu posso ter mix de utilização. Não. Empresas já utilizavam home office, outras não utilizavam com medo do que podia acontecer. Tive que fazer isso rápido, que é ruim. Aí, se eu fizesse isso devagarinho, bem estruturado, puxa vida, no futuro vai me render coisas muito boas. Outra, quem está trabalhando em casa e percebeu que em alguns momentos em casa, com a família, está sendo interessante com filhos, e conversando com a empresa, entra assim em consenso e fala assim, poxa, podemos passar de 5 dias para ter 2 dias em casa e 3 na empresa, papapá. Sim. Isso sim talvez seja um novo normal, que é o que você falou. É uma aceleração do processo, né? Então, nesse tipo de coisa. Agora, aquela oportunidade que eu falei, o que eu estou aproveitando a partir de agora, do que vai voltar em algumas situações aí, a partir do momento de ter vacinas e tal, que eu tive de aproveitamento para usar nos relacionamentos, no meu engrandecimento, independente de cursos, né, que eu fiz e aumentei meu currículo. A transformação, né? Como que o personagem que começou a história de um jeito passou por toda essa loucura, mas como é que ele volta transformado? Ele volta transformado em quê? Porque ninguém volta igual, ninguém volta a mesma pessoa, mas volta transformado no quê? E isso Exato. depende muito dele, né? Isso é quase a jornada do herói, né? A jornada, pensando na jornada do herói. É bem a jornada do herói exatamente do isso. Campbell. Aproveitando Quem a não fala viu, é de interessante vocês, vocês procurarem material sobre isso. aproveitando a fala de vocês, é importante lembrar do que o Senji fala da tensão criativa, né? E você vai até um ponto, chega no limite desse ponto, você tem que retornar esse processo, né? E o que você vai trazer? Qual a leitura que você vai fazer dessa trajetória e dessa leitura, o que você vai utilizar e o que não vai, né? É o que a gente está vendo hoje. Outro fato importante desse tal novo normal, que eu também não digiro muito bem, são as consciências com relação a problemas que já existiam, que se tornaram muito maiores hoje. A questão da própria higiene, falta de esgoto, falta disso, daquilo, falta de hábito de cuidar do outro, né? Porque assim, se induz o uso da máscara não é só para minha proteção, proteção do outro, mas a falta de consciência de algumas pessoas com relação a isso, né? Se colocando contra, buscando na lei alguma brecha que permita que a pessoa não use, mas ela também não assina embaixo o risco que ela corre ou que ela provoca, né? Eu acho que assim, o repensar, na realidade daqui um pouco as coisas assentam, né? Que a tendência do ser humano é que se acostumar, né? Foi assim, daqui a pouco, como você mesmo comentou, né? Em dezembro de 2020 para entrar em 2021, muitas das coisas vão voltar a ser o que eram, porque as pessoas se acomodam. E não que isso seja o que a gente pode falar do que uma zona de tranquilidade. Não existe a zona de tranquilidade, porque em algum momento você está descontente com alguma coisa. Agora, o que você vai fazer, qual o protagonismo que você vai adotar, tanto externo quanto interno, para mudar isso é que é a questão, né? Que é o que vocês estão trazendo hoje. Né? Que elementos eu tenho para poder lidar com essas questões que estão sendo apresentadas e como também eu vou agir no meu meio, quer seja família, quer seja sociedade, quer seja empresa. Olha, eu acho que uma coisa que você tocou aí, a gente acabou não falando nas falas, né, dos três, tal, mas eu sei que os três abordam muito essa questão nas nossas práticas, nossos treinamentos, que é a questão da tal da zona de conforto, né? Porque na prática a gente viu muito claramente, eu acho que ficou muito explícito quem vivia na zona de conforto e quem não vivia na zona de conforto. Porque quem já estava na zona de conforto, a pandemia caiu como uma luva. Porque assim, agora parou tudo, eu vou parar porque o mundo parou. Agora é uma crise, agora eu não posso sair, senão eu vou contaminar. Então as pessoas realmente puxaram o freio de mão. E quem não vive na zona de conforto, né, que são, de repente, os empreendedores, as pessoas que têm o protagonismo, como o Paulo colocou, tal, que estão realmente em busca, né, de contar e escrever novas histórias,
cara, a pandemia simplesmente foi aquela coisa, foi um revés para você trabalhar a tua resiliência e buscar novas oportunidades. Então, assim, na prática, quem estava vivendo zona de conforto nos últimos anos, a pandemia só foi a cereja no bolo. Porque o cara que já era acomodado, ele simplesmente está em casa e não fez nada. Ele simplesmente tem desculpa agora para ser, né, acomodado. Pô, eu podia melhorar meus negócios, mas não vou melhorar porque, ó, fechou tudo. Justo agora que eu ia inovar, acontece um negócio acontece. desse. Agora, eu acho que aqui todos concordam. Quanto tempo a gente tem no nosso dia a dia corrido antes da pandemia para parar alguns dias para poder planejar? A gente nunca tem esse tempo. Verdade. E agora o universo deu essa oportunidade para todos nós, por igual, de planejar. Aí eu pergunto, sai perguntando por aí para todos os empreendedores, para pessoas físicas, para todo mundo. Para o Pedro Bial. Para o Pedro Bial, quem que planejou nesse momento de pandemia o que vai fazer agora daqui para frente? A verdade é que está todo mundo assim, o que vai ser? O que vai ser? Como que vai ser? Tá todo mundo esperando aqueles 10% lá da felicidade. Isso. Por isso que eu quis trazer aquele gráfico. É assim, o meio externo, Vygotsky também fala sobre isso, o meio externo condiciona a pessoa. E aí a pessoa, ela é a história do meio que ela vive, né? Pegando pelo gancho do Márcio. Sim. E, na verdade, protagonismo, Paulo, eu acho que é, independente desses 10%, a gente pensar nos nossos 40%. Porque às vezes a biologia pode nos prejudicar. Eu sou medroso por natureza. Só que aí eu vou superar meus medos, eu vou trabalhar treinamentos, eu vou trabalhar PNL, eu vou trabalhar neurociência, eu vou estudar... Terapia, não pode esquecer. Exatamente. Cara que né? nasceu E tem sem braços, tantas sem técnicas. pernas. E assim, palestra, quando eu entrevisto, Sandra, até aproveitando você, quando eu entrevisto um cara que trabalha com MDR, ou uma mulher, agora recentemente a gente entrevistou uma israelense que trabalha com cartas, com semiótica e tal, tem tanta técnica. Se a pessoa falar assim, eu não gosto de terapia, eu não gosto de me conhecer, tal, tem tanta técnica. Então, assim, a pessoa que continuar na sua zona de conforto, a pandemia simplesmente é a cereja do bolo, sinceramente. Quem continuar na zona de conforto merece ficar desconfortável. Essa é a frase vai do ficar, negócio. mas fica, né? Vai ficar. Mas fica. Porque é uma enganação. A zona de conforto no sentido de ação gera um desconforto muito grande porque você não fica o tempo todo dentro dela bem. Você acha que tem controle sobre a coisa que você não tem. Como é que acontece uma pandemia? Ou se a pandemia acaba, né, Márcio? Que se machuca, que você não pode andar. Também. Coisas que só acontecem com a gente e não com todos de uma vez só. Você fica de cama. É isso que acontece. Você sabe que algumas empresas, principalmente multinacionais, elas fazem análise de riscos, né? Então, elas colocam os piores momentos que pode acontecer de tragédia e tudo mais, né? A gente também poderia fazer isso nas nossas vidas, pensar em alguma coisa, se de repente surgir, qual é o nosso plano B? E às vezes a gente não faz isso. A gente deixa de lado realmente. Quando começou, Sandra, não tem nenhum A, imagina o B, né? Então, eu particularmente sou uma pessoa que eu utilizo o meu mais alto potencial quando as coisas não estão tão favoráveis. Eu sou treinado, eu me treinei ao longo da vida para situações críticas e tal, não necessariamente pandemia, mas aí quando a pandemia chegou, teve uma coisa que me ocorreu. Vocês sabem que existem aquelas pessoas que são chamadas de sobrevivencialistas, são os survivors, as pessoas que fazem, mas aí é um nível fora da curva. Hard. Que tipo, a pessoa tem armas em casa, tem estoque de comida para 12 meses, tem plano de fuga, tem não sei o que. Mas eu imagino quando aconteceu a pandemia, o cara que era tido como louco na vizinhança, andando com 2 metros de altura. E agora? Quem é o louco? Com álcool gel, né? Com álcool gel. Não, e uma coisa que é muito doida, se vocês se recordarem do começo da pandemia, o primeiro movimento de manada, e até agora, se alguém puder me explicar isso, eu vou ser eternamente agradecido, foi comprar papel higiênico. Isso.
Exatamente, nos Estados Unidos, né? Teve uma crise. Não, no Brasil Brasil também. também. No Brasil também? No Brasil faltou papel higiênico Mas no começo. estou nos Estados Unidos, né? Foi, os Estados Unidos não Começou tinha lá, mais. começou Viu, lá. Márcio? O Muito doido, neurocientista aqui pode ajudar nisso, mas é questão do cérebro, né? Cerebral. Exatamente. Papel higiênico. Pra Aí- suar aí é nariz e açúcar. pegar o coronavírus? Aí eu vou projetar meu slide de novo lá da pirâmide. Não. Não, da pirâmide de Maslow, né? Necessidade básica. Básica, é isso aí. Limpar o bumbum. Né? É Uma isso. coisa que eu vi também, Limpar falando em as papel nossas higiênico, sujeiras. foi que o Pão de Açúcar aqui da Epitácio Pessoa, eles pararam com a área da alimentação, eles tinham lá uma parte do restaurante, lanchonete, desativaram aquilo e lotaram de papel higiênico. Eu fui fazer compra lá uma vez, logo em seguida que começou a restrição. Pô, mas o que está acontecendo aqui? Cara, era toneladas de papel higiênico. Eu falei, caramba, o pessoal vai deixar de comer para comprar papel higiênico, cara? Não faz Mas eu acho incrível isso. Assim, a pessoa parou e falou: pandemia, o que eu vou estocar? Papel higiênico. Mas isso era para provar que a partir do momento que você fica dentro da sua casa, você vai refletir aquilo que você faz dentro da empresa, né? Então, você começou a perceber que você ia muito no banheiro. Falou, nossa, do jeito que eu vou no banheiro na empresa, eu preciso estar com a minha casa abastecida. Eu só consegui chegar nessa conclusão, gente. Ô, Maria porque Cristina, realmente não deu para entender. Deixa eu pegar uma carona nisso que você falou, ou então numa questão mais figurativa, a pessoa fala, eu só faço merda no trabalho, Isso que eu ia falar. então deixa eu... Tem que me limpar, né? Quis ir direto no assunto, né? A crise é mais refinada. Direto no assunto, mas... eu sei. Mas todo mundo chega nessa conclusão, né, gente? Claro. Mas assim, olha, gente, desculpa, mas as necessidades fisiológicas. O cara come, dorme, aí ele falou, comida eu já comprei. A cama eu já vou estar em casa, só precisa a outra parte, pô. Então, cara, mas aí é que tá o doido de como nós funcionamos, né? Isso. Porque se tivessem comprado comida, não compraram comida. Não, tem gente que comprou. Tem gente que estava comprou. E bebida. Bebida tem estava estocando. E aí as autoridades começaram a alertar. Para de comprar tanta comida que vai faltar para outras pessoas, que não tem dinheiro, como algumas pessoas tinham, para fazer um estoque enorme, que só poderiam comprar aos poucos. Isso aconteceu também. Mas o que sobressaiu mesmo é o que o Mussarela falou, a questão do papel higiênico. Mas a questão de sobrevivência, eu não penso no outro, eu penso na minha sobrevivência. Então, não vamos sair, porque eu ouvi falar que outro lugar também é assim. Tem uma teoria, eu vou jogar isso por pura curiosidade de... Peraí, só um minutinho, Márcio, só para não pegar o gancho, porque eu ia falar de uma outra teoria, que é do agendamento temático, agenda setting, você deve conhecer também, na área da comunicação, que é a predisposição que as pessoas têm de comentar o que está na imprensa, o que está na mídia. A mídia pauta a sociedade. Então, assim, conforme as pessoas começaram a ir para casa e se pautar pelos telejornais, as pessoas começaram a ficar muito mais predispostas ao afastamento, ao isolamento e à depressão por causa desse movimento, por causa dessa predisposição de a imprensa direcionar eles. Aí, como a imprensa estava muito para baixo, jogou muito no sensacionalismo, olha, a previsão, todo dia só tinha infecto falando, olha, puta, vai ser milhões, a pesquisa de Oxford, não sei o quê. As pessoas, assim, acharam, a verdade é que todo mundo achou que ninguém ia sobreviver, que era o fim do mundo. E, na verdade, quem vendeu isso foi a imprensa, né? Vamos combinar. Pra você ter uma ideia, uma senhora, mãe de uma amiga, que tem 90 anos de idade... Paulo, só um minutinho, vocês desculpem, mas eu vou precisar sair. O pessoal está me esperando aqui. Tá bom. Tá? Obrigada. Foi tchau, muito Sandrinha, bom. Bom te ver, tá? Tchau, Sandra. Obrigado. Bom. Tchau. Obrigado. Beijo. Valeu, beijo. Ela começou a fazer uma comida em casa, ela começou a racionalizar a comida. Por quê? Porque ela viveu tempo de escassez, ela viveu guerra. E falou, se isso é um ambiente de guerra... Então, mas é diferente. Se isso é um ambiente de guerra... Se pode ter questão de recursos que não vão existir, a gente tem que comer menos. Né? Mas isso já é outra coisa, já é um entendimento elaborado que talvez não fosse necessário, mas a gente também não sabia se era ou não. Mas então, mas aí é que tá. Eu acho que ela tem uma sabedoria empírica de saber que shit happens.
E ela, por ter vivido, eu acho que no caso dela, É uma justifica a precaução. atitude. Eu estou mostrando do outro lado, né? Entendeu? Justifica a atitude. Que aí Agora, também teve pode ser a uma. questão do que o Ari falou da influência de muitas más notícias, e então vai acontecer a mesma coisa que Sim. aconteceu lá atrás, né? O meio Histeria influenciando. coletiva, histeria coletiva. Sim. Total. Márcio, até aproveitando a fala de vocês, uma coisa que eu andei discutindo com alguns amigos que estavam nesse alarmismo todo é o seguinte: uma boa parte fugiu da aula de estatística, né? Fugiu, porque se você for ver a estatística na essência, você vai ver assim que a proporcionalidade de mortos em relação ao número de infectados e de curados é mínima, né? Só que você usa em Exatamente. sentido contrário, você engrandece o número da mortalidade, né? Cria a ideia de que está todo mundo sujeito a morrer, porque vai morrer, só que na realidade você vai fazendo conta e vai vendo. E tem alguns Não, pneumonia mata sites, mais. Pneumonia mata tem mais alguns no sites mundo. que aproveitaram isso e começaram a filtrar, né? Aí começaram a sofrer bombardeio, né? Não, estão distorcendo, não estamos. Mas no fundo, se a gente for ver isso, eu recentemente vi um site do pessoal da área de agronegócio comentando o fato de que estavam dizendo que a China ia deixar de comprar carne do Brasil, né? Não, deixou. Aí eles mostraram por números, falaram, não é que ela deixou de comprar carnes do Brasil, deixou de comprar como China e começou a comprar como Taiwan. Aí mostraram os gráficos da evolução toda. Eu falei, caramba, a gente não olha para números, a gente não lê os números como eles têm, né? E a imprensa vende do jeito que ela quer. Isso Sim, assusta qualquer um, cara, sim. né? Ah, Porque mas vai aí acontecer, não a gente vai entrar em viés de validação subjetiva, vai entrar num monte de coisa aí que dá mais 4 horas de papo aqui, pelo nossa, menos. tranquilo. Bom, mas então vamos aproveitar e vamos fazer o nosso fechamento, né? Vamos. Porque eu acho que O a Márcio gente ia já citar uma teoria, hein? O vai, Márcio, vai Não, eu citar? ia eu fazer cortei uma o Márcio aquela hora. coreografia. Eu ia fazer Opa, porque coreografia. ele não queria fazer slide, vai fazer a coreografia. Não, mas Eu abri mão do meu slide para poder fazer a coreografia. Eu quero ver Lembrando os mas tempos da Zump. Márcio, você ia falar de uma teoria, eu entrei com uma outra antes, lembra? Você falou, tinha uma Não, teoria. mas tudo bem, é só curiosidade, mas existe uma teoria, uma corrente de pensamento que diz que se acaba a eletricidade no mundo, aconteceu um fenômeno, encerrou, acabou a eletricidade agora. Em 10 dias nós estamos vivendo em barbárie, como nós vivíamos primitivamente, matando uns aos outros. Na Idade 10 Média. dias. A civilização vai para o saco em 10 dias sem eletricidade elétrica. Guardem pilhas, guardem lenha e caixa de fósforo. Olha, isso já aconteceu no Sul. Tem cidade lá que está 9 dias sem energia elétrica, viu, cara? Eu já Não, mas peguei aí eles têm relatos aqui do alternativa. pessoal lá Se de ela Santa acaba Catarina. no mundo, tem um estudo Ah, que mostra a linha de brutalidade, a linha de... Oh, não é isso o nome. Bom, whatever. Também que... Gente, adorei ouvi-los, adorei vê-los, adorei participar disso aqui. Dava para a gente fazer muito mais e conversar muito mais. E eu acho que a gente percebe que a coisa é legal quando a gente sai com essa sensação. E eu, particularmente, estou saindo. Então, eu sou muito agradecido. E uma coisa que o Paulo falou que me chamou muita atenção foi que realmente a gente, em instante algum, a gente conversou sobre o conteúdo e de que maneira esse conteúdo saiu tão alinhado e tão suportando um ao outro. Eu achei isso magnífico. Acho que se a gente tivesse combinado, não teria ficado tão bom. Então, parabéns a todos vocês. Muito obrigado. A Todos, Concordo. tá? Não é só o Ari e o Paulo, mas parabéns a todos que participaram aí, viu? beleza. Então, aproveitar aqui, já que passaram a bola de novo para mim, para conduzir o barco, né? Feliz também, muito obrigado aí pelo convite que me foi feito. Quero agradecer aqui aos participantes, né, aos palestrantes, vocês fizeram um trabalho magnífico, muito gostoso de ver, leve, né, didático, assim, e prazeroso. Isso vai dar papo para muito tempo ainda, né? Mas também agradecer os nossos apoiadores, aí o Supermercado Fiel Barateiro, a Embrapes, mão de obra especializada, a Tecnocortes, né, NTW Santos, Contabilidade e Gestão Empresarial, a DP World e Cortes e Companhia, desentupidora, dedetizadora e sanitizadora. E também, em especial, ao Jequitimar, né, que nos fez aí uma grata surpresa, né, fazendo doação de roupas, também são necessárias nesse momento, né? A todos aqueles que estiveram conectados conosco, assim, um grande agradecimento, nossa eterna gratidão, e dizer a vocês também assim que estamos vivendo um momento que vai abrir portas para o conhecimento, aproveitem isso, absorvam as lições que foram passadas pelos palestrantes aqui,
E, de outra forma também, nos consultem. Entre em contato com eles, converse, troque ideias, porque o conhecimento ele só evolui quando ele é compartilhado. Enquanto ele está fechado, ele não vai valer nada. Eu tinha uma amiga que dizia: de que vale um navio cheio de tesouros no fundo do mar? Né? Eu acho que esse é o momento nosso mesmo. Eu acho que é o grande desafio. Eu estou muito feliz com esse período. Para mim, assim, independente de todas as dificuldades que a gente vê, mas é desafiador, é gostoso todo dia você saber que tem uma coisa diferente para você enfrentar. Né? E também saber que disso nós vamos tirar grandes lições, principalmente as amizades vão se solidificar, como nós estamos vendo aqui. Tá? Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Vamos nos retirar agora, dormir direitinho, né? E acordar pronto para um novo dia cheio de desafios e conquistas também. Tá? Minha gratidão a todos vocês. E construir o nosso normal, né? É isso aí. O nosso normal. Que nem sempre é tão normal assim, mas tudo bem. Paulo, Paulo, vai passar o vídeo ou não? O Wallace vai passar? Vai passar o vídeo da Elo? Vamos ver se a gente consegue aí para ela falar para a gente. Esse é o recado. Ah, legal. Boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou Heloísa Moraes, presidente da ONG Frutos do Amanhã. Estou aqui agora para agradecer muito à BRH e a todos os diretores e associados que vêm acompanhando e ajudando, apoiando e ajudando o projeto ONG Frutos do Amanhã, né? Eu não estou gravando esse vídeo, gente, porque a minha internet é ruim. Se vocês quem me conhece já sabe que a gente aqui a ONG fica num reino tão distante, então até o sinal de internet aqui é ruim, né? Mas eu quero agradecer muito por essa ação, né, de apoio à ONG, a todos que estão participando, a todos que se inscreveram, a todos que doaram, né? E volto a pedir, continuem a doar, porque infelizmente esse período de ruim, né? Vamos colocar assim, esse período ruim está passando, mas ainda não passou para as famílias, né? Infelizmente eu tenho muitas famílias que trabalham informal, que é os pedreiros, as arrumadeiras, e esses aí estão em casa, são eles que estão com muita necessidade. Eu sei que está difícil para todo mundo, gente. Esse momento tá empresas, né, que estão trabalhando meio período. Eu acompanho muito e peço a ajuda de vocês. Eu sei que é muito difícil, mas toda a colaboração é bem-vinda, foi bem-vinda, só gratidão, tá? Infelizmente eu não posso participar ao vivo, eu gostaria, porque eu falo demais, né? Mas eu só tenho a agradecer mesmo. Eu agradeço a todos da BRH, muito gratidão nos define. Continue acompanhando as nossas ações, que como eu falo nas reuniões, o que vocês doam, eu não vou usar sozinha, não vou comer sozinha, né? Até como eu falo, tenho corpo para isso, mas eu divido. A gente não está com todas as atividades da ONG em ativa, justamente por causa da pandemia, mas a gente tenta não parar, né? É muito difícil ter um trabalho e de repente estar com ele todo paralisado por conta desse período. Muito obrigada a todos mais uma vez. Então, e aí eu coloquei no chat, quem quiser continuar contribuindo, tem os dados do Bradesco, a vaca virtual, e o @ong.frutosdoamanhã, que é o Instagram da ONG, para que possam conhecer mais esse trabalho. Eu também agradeço a todos, muito obrigado, e que a gente possa fazer mais ações para que a gente possa ajudar outras pessoas e organizações que fazem o bem, como essa mulher maravilhosa que é a Heloísa. Tá bom? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Também deixar aqui minha gratidão, né? Eu comecei, eu fecho, Paulo. deixar um abraço aí para todos vocês. Foi um enorme prazer também, como o Márcio falou. Acho que nós três ainda temos muitas coisas para fazer juntos, né? Principalmente os três palestrantes. E claro, com o Djalma, o Wallace, todo mundo aqui envolvido, a BRH e todas as outras empresas, parceiros, amigos que apoiaram. É um prazer e principalmente uma honra ter aberto a fala de vocês aí, de certa forma, ter jogado a bola, levantado a bola para depois vocês poderem fazer da forma maravilhosa que vocês conduziram, tá bom? Muito obrigado. Forte abraço para vocês. Obrigado. E aí, Daiane, não vai falar nada? Vai ficar aí nessa... Olha, eu não falei, mas eu anotei muita coisa.
Ah, muito bem. Parabéns, cara. Legal. Eu sou muito observadora, então, assim, eu sou da parte de RH, o Paulo me conhece, a empresa que eu trabalho estava no projeto que ele estava fazendo, e assim, ela pegou a crise pegou a gente de uma forma avassaladora. A gente não estava preparado para trabalhar em casa, de repente todo mundo teve que ir para casa. E está sendo muito legal, porque a gente está se redescobrindo, está trazendo várias outras oportunidades. O escritório é uma contabilidade, mas a gente está conseguindo inovar, tem muita ajuda, a gente tem os nossos apoiadores que nos inspiram e a gente vai tentando trazer coisas novas. Então, para mim, isso foi muito enriquecedor, porque passei o dia inteiro trabalhando, a gente fica 8 horas na frente do computador, chegou a noite e a gente teve algo que contribuiu muito mais. Eu não pensei que eu teria tantas anotações assim agora. Muito Tá obrigada. vendo, gente? E a gente ainda teve essa cereja do bolo. Olha só que legal. Obrigado, Daiane. Obrigado a Obrigada você mais uma vez, gente. Uma ótima noite para vocês. Valeu. Boa noite. Valeu. Boa noite.